distribuíram €500.000 por empregados iniciais, não foi? Se isso acontecer, acabou-se o desculpa de que os americanos não investem fora dos Estados Unidos. Stock options em empresas tradicionais, já fizeste? A Google fez o IPO sem querer. A China vai ser o maior poderio tecnológico do planeta de longe? Não há nada que mate mais negócios do que um advogado estar fora d'água. Sou unicórnio. Cuidado que o pessoal vai pensar que estamos a falar de máfia. Com a nova lei de stock options a coisa muda completamente. Uma startup pode ser vendida por €100 milhões e os fundadores podem receber zero. A Conservatória de Aveiro achou que nós estávamos a lavar dinheiro. Porquê essa diferença entre a Europa e os Estados Unidos? É o aha moment para as pessoas e os engenheiros em Portugal começarem a querer saber de stock options. É quando vem um amigo ficar rico e eles não. Bom, Luís, olha, tu estás na Moraes Leitão já há mais de 16 anos. Verdade. Mas... Não estás farto? Não estás forte? Não, mas o que eu queria começar a falar aqui é de uma coisa que é Team Genesis. Portanto, começar um bocado pela gênese disto também, porque acho que é um tema muito interessante. Porque há cerca de 13 anos, não foi? Vocês criaram a Team Genesis dentro da Moraes Leitão. Portanto, a Moraes Leitão é um escritório de advogados grande, com muitos advogados, Muito conservador. conservador. Mas vocês decidiram criar uma equipa muito específica, dar-lhe um nome, e essa equipa hoje em dia é famosa no ecossistema porque trata de todos os montes de rondas e convertibles e stock options, todo aquele palavreado complicado nas startups, não é? Verdade. A minha questão é, porquê que sentiram a necessidade de criar a Team Genesis? Como é que isso nasceu? Qual é que era a lógica para fazer uma equipa, é quase uma equipa de forças especiais dentro da Moraes Leitão? Bem, bom, obrigado por me terem, como é evidente. A história é muito engraçada, mas eu tenho que dar um bocadinho de contexto antes. Então, eu fui fazer o mestrado para Londres em bancário e financeiro. E quando voltei, no meu primeiro dia no escritório, caiu a Lehman Brothers. E eu estava no departamento de bancário e financeiro. E o mercado entre 2008 e 2012 não era espetacular. Passado 2 anos de trabalhar em bancário e financeiro, fui para corporate, ou seja, societário, trabalhar em societário. E achava que era para voltar. E nessa altura o mercado interbancário português morreu. Portanto, não havia um mercado de bancário para voltar mais tarde. E eu comecei a pensar que a coisa estava um bocadinho mal parada. E estávamos com demasiado tempo livre nas mãos. E o meu chefe e mentor, que é o Sigismundo Pinto Basto, que é um melhor chefe que se pode ter, percebeu como dava um brinquedo. Ou então eu estava a chatear-lhe a cabeça todos os santos dias com alguma coisa por estar com pouco trabalho. Então começámos a trabalhar, na altura tínhamos constituído a BTI, começámos a fazer os Equity Accelerators, os primeiros aceleradores com Equity, com o Founders Institute, o Beta Start, o Lisbon Challenge e afins. E começámos a montar uma equipa, começámos a perceber que aquilo tinha alguma atração e queríamos fazer o bem, como o meu chefe costuma brincar sempre e dizer que queríamos fazer o bem bem feito. E havia aqui uma lógica de ajudar empreendedores a não fazer asneiras. Isso era 2012, né? 2012. A fazer menos as neiras. A fazer menos asneiras. Isso é um bom ponto. A fazer menos. Também se não fizessem asneiras nenhumas, nós éramos precisos, não era? Exato. mas a fazer menos asneiras. Então tivemos um ano a montar o business plan, a perceber como é que íamos fazer, a perceber como é que dentro da Moraes Leitão podíamos fazer isto sem diluir brand da Moraes Leitão, porque a Moraes Leitão era uma marca percebida que tinha muito valor e queríamos fazer de uma maneira diferente. E a única coisa que eu disse às pessoas que montaram a Team Genesis comigo lá dentro foi: eu não quero um nome miserável como Team Startups ou coisa do género. Arranjem-me só favor alguma coisa que se veja. E felizmente o Vasco, que faz propriedade intelectual e é um dos fundadores da Team Genesis comigo, estava na 5 parado e começou a ouvir Phil Collins. E disse: e por que não Team Genesis? E eu achei espetacular. E esta é a história da Team Genesis, é por isso que nós nos chamamos Team Genesis. Lançámos em 2013, tivemos, enfim, agora de facto é uma equipa enorme, nós somos 15 advogados a fazer rondas, mais 10 especialistas de fiscal, de laboral, de pré-intelectual e afins. Portanto, no fundo o que a Team Genesis faz é uma equipa que está focada só em toda a questão legal que envolve as startups. Sim, é o que os americanos chamam ECVC, Emerging Companies e Venture Capital, ou seja, startups, empresas de alto crescimento ou com alto potencial e os seus investidores. Portanto, a Team Genesis replica o que a Moraes Leitão faz para as empresas, ou seja, fazem tudo para uma empresa, mas é para este nicho. Ou seja, é por isso que eu não uso gravata, é por isso que eu falo que eu só trabalho maioritariamente com founders, e é por isso que a Team Genesis de facto agora tem muito trabalho para fazer e temos feito muita coisa. Mas também não engraçada usas por causa o disso. colete da Patagónia, meu. Não uso. Só uso para brincar no Web Summit. Pois, nós já pensámos, se calhar devíamos lançar um colete da Patagónia português, do Bitalk, estás a ver? Só para a malta dos founders andarem com um colete especial. Hã? Seria uma boa ideia, digam lá o que acham. Mas acho uma ótima ideia, mas só uso no Web Summit.
para gozar Exato. exatamente com os venture capitalists. Então, como é que a Team Genesis, portanto, chega uma empresa chega a Moraes Leitão, não é? Uhum. Portanto, o Team Genesis não tem propriamente um site, é Moraes Leitão. Sim. Como é que vocês identificam essa empresa e a classificam como uma empresa, falaste, em alto crescimento? Verdade. Não é? Portanto, eu chego lá, sou um empreendedor, tenho uma empresa e tu dizes: olha, ou vais para a Genesis ou vais aqui para os tradicionais. Sim, eu talvez vou te iludir um bocadinho, porque não há propriamente um processo em relação a isso. Era um bocadinho. Nós, hoje em dia, fazemos a maneira como o funil é alimentado nós fazemos muitos workshops em que transmitimos conhecimento, é um bocadinho o nosso give back à comunidade. Fazemos isto muito recorrentemente, 15 ou 20 vezes por ano. E depois gravamos, e por exemplo, a Founders vem ter connosco, damos as gravações às pessoas exatamente para verem e terem acesso à informação e poderem ter discussões informadas com investidores, mesmo que nós não ajudemos. Portanto, há muito essa parte de ajudar a comunidade. E depois, muito o chamado word of mouth, ou seja, o investidor fala bem de nós, o founder fala bem de nós, e depois as pessoas vão passando de palavra. Depois, se é de alto crescimento ou não, eu adorava dizer-te, enquanto advogado, e os advogados têm sempre um ego demasiado grande, mas eu não sou bom a saber quais são os bons ou quais são os maus. Nós temos uma brincadeira em que mandamos e-mails para nós próprios em que eu mando para a equipa a dizer isto vai correr bem, isto vai correr mal. Eu não te consigo dizer a quantidade de vezes que falho. São muito mais do que as que acerto. Ok. Então, Mas está quando dizes claro vai, que para Venture Capital não serve. É isso. mas quando dizes vai correr bem, vai correr mal, não em termos dos processos que vocês estão a acompanhar, mas sim em termos da empresa. É isso Em que termos queres de empresa, sim. dizer? Ok. Em Se termos essa de empresa vai estar aqui daqui a 5 anos, Isso. etc. E tipicamente também deixamos que a validação seja um bocado feita pelo mercado, porque normalmente a primeira vez que nós trabalhamos com uma startup portuguesa é quando ela vai levantar dinheiro. E portanto, se ela vai levantar dinheiro, se ela, por exemplo, levantar dinheiro só com family offices, provavelmente não é alto crescimento ou poderá não ser alto crescimento. Mas se levantar dinheiro e os VCs, os investidores de capital de risco, fundos que precisam de retornos muito grandes, tenham interesse na startup, isso é um bom indicador para nós. Tão bom quanto possível, não é? Já que eu sou miserável a prever o sucesso ou insucesso, mais vale contar noutros. Sim, mas também Então sabe- só para resumir um bocadinho, basicamente o que tu estás a dizer que a Team Genesis faz é tudo isso que tu falaste de apoiar e fazer workshops é uma forma de vocês criarem o vosso funil, Sim. não é? Portanto, de clientes que depois possam vir para a Team Genesis. Aliás, nós também colaborámos num projeto com o CAI 42 no Web Summit, também era um bocado nessa onda, né? Portanto, era para empreendedorismo e a Moraes Leitão também foi um dos grandes participantes. E depois, tendo esse funil, vocês vão percebendo quais são as empresas que vão fazendo rondas e elas começam-se a tornar vossos clientes. Portanto, Sim. é a vossa forma de venda. E depois, tipicamente, já agora, desculpa, a ponto de entrada é uma ronda, mas depois, tipicamente, quando levantam mais dinheiro, começam a trabalhar connosco para tudo, seja para montar stock options, para contratos de trabalho, para abrem uma subsidiária nos Estados Unidos e precisam de preço de transferência, precisam de fazer precisam de escalar para 5 ou 6 jurisdições ao mesmo tempo, nós temos parceiros para fazer isso, portanto, depois de repente começamos a ficar. O pitch da Team Genesis inicial à Moraes Leitão foi: sócios fundadores da Moraes Leitão, deixem-nos fazer o que vocês fizeram há 30 anos. Deixem-nos ficar umbilicalmente ligados aos clientes desde o princípio, como nós fizemos com a maior parte dos nossos clientes de Lambandeira hoje. E nós não estávamos a fazer, a rejuvenescer o pipeline, se quiserem, percebem? Então esse foi o pitch emocional que eu fiz ao meu conselho de administração na altura. E felizmente acharam Eles boa disseram, ideia. deixa lá aqueles rapazes brincarem ali um bocadinho ao lado, Isso, Deixas brincar com as um nome startups? diferente, que é para não, é verdade. Se não correr mal, contaminarem o Foi nosso. isso. E façam eu disse, fazemos uma marca ao lado para não Pois, diluir a pois. marca. Agora não tarda muito, eles vão querer transformar o nome de Moraes Leitão para Moraes de Leitão Genesis. Não sei se você viu para ver isso. Era giro. Era giro. Era. qual é que tu Fica a achas? sugestão. Exato, fica a sugestão. Qual é que tu achas que foi a importância de fazer isso numa equipa à parte? Se teria sido possível a Team Genesis ser o que é hoje se estivesse dentro da Moraes Leitão? A Team Genesis está dentro da Moraes Leitão. Nós continuávamos, deixamos dizer de outra maneira, era virtualmente impossível fazer sem a Moraes Leitão. Explicando-te um bocadinho. O que o meu chefe me deu foi um ambiente controlado lá dentro para ser o que na altura me disseram um entrepreneur. Ou seja, fazer empreendedorismo dentro de casa. Com o grande conforto que os meus clientes não têm essa benesse de fazer com uma marca muito grande por trás. Portanto, se isto corresse mal, nós puxávamos a eletricidade, cortávamos a eletricidade à Team Genesis e continuávamos o nosso caminho como um advogado, vou-lhe chamar normal por falta de melhor palavra. Certo. E voltaríamos a Moraes Leitão
Normalmente, Sim, percebes? adicionalmente a Team Genesis também podia contar com os advogados que estavam na Isso. estrutura da Moraes Leitão. Deixa-me dar eu um acho. exemplo, desculpa, só para dizer, desculpa só um bocadinho, porque, só para dar um contexto, a Moraes Leitão são cerca de 250 advogados, a Team Genesis são cerca de 25, ou seja, um décimo por aí, mas não estão todos alocados à Team Genesis. Os 10 que são fora de corporate estão alocados parcialmente, mas 160 advogados da Moraes Leitão trabalharam em clientes da Team Genesis o ano passado. Portanto, 3/5 da Moraes Leitão trabalharam em clientes da Team Genesis o ano passado. E era exatamente isto que nós queríamos que acontecesse, que era a capilaridade dos clientes da Team Genesis, se fosse nós fizéssemos tudo para, obviamente, apostarmos em vários, mas depois temos grandes vencedores mais à frente. Eu acho que esse modelo é um modelo muito interessante. Aliás, por isso é que foi vencedor dentro da Moraes Leitão. E é um modelo que se adapta a qualquer tipo de empresa, na Uhum. verdade, não é? Portanto, ou seja, há empresas e há grandes empresas que potenciam determinado tipo de inovação dentro de casa, mas muitas delas têm opções um bocado diferentes. Ou apoiam startups ou seguem startups à distância, portanto, no fundo, não é inovação interna, é inovação externa, e depois procuram incorporá-las dentro da sua oferta ou dos seus processos, Ou usar as suas ou usar os as seus ferramentas, produtos, né? aquilo que eles Estás a descobriram, falar, por aquilo exemplo, que uma eles grande desenvolveram. corporate faz uma competição de startups para resolver 2 ou 3 problemas grandes para eles e depois Acompanha as identificam. startups, vai desenvolvendo, etc. Quando chega o momento, depois acaba por adquirir a totalidade da empresa e incorpora, não é? Portanto, muitas vezes são incorporações bem-sucedidas, mas muitas outras vezes são pessimamente, têm um péssimo resultado porque mata uma coisa e outra, não é? Ou melhor, mata a startup e não traz a inovação para dentro da empresa. Há outras que tentam fazer inovação interna de forma Generalizada, usando sim, toda a estrutura, poderemos dizer isso, usando exatamente. toda a estrutura da empresa. O que significa que, de facto, traz alguns progressos incrementais, não é? Ou seja, há de facto inovação dentro das grandes empresas, não haja dúvida, mas não consegue, se calhar, fazer uma coisa que vocês fizeram, que é ir para um novo segmento de mercado com uma oferta diferente, não é? Com uma imagem diferente, ou seja, com uma abordagem diferenciadora, usando todo o potencial que tem por trás. Sim, porque tem que levar tudo o que já tem para trás, né? Portanto, tem que levar todo aquele O peso. know-how está lá, não é? Portanto, ou seja, o produto está lá. E Portanto, o que vocês conseguiram foi isso, não é? É ir eu para acho um que novo sim. segmento de mercado, com uma oferta diferenciadora, com uma abordagem diferenciadora, por isso tu não usas gravata, não é? Portanto, com uma marca própria, que é a Genesis, não é? Portanto, mesmo a marca própria, mesmo tendo uma marca muito forte por trás, viram necessidade de ir com uma marca própria para mostrar essa diferenciação, esse foco, etc. Sim, provavelmente meteram lá by Moraes Leitão por baixo, né? Team É Genesis, indiferente, porque eles na powered by prática Moraes sabem que Leitão. são Moraes Leitão e ponto Yeah, final, não é? sim. Portanto, eles usaram fortemente a marca Moraes Leitão Muito. e E de usamos forma todos os justa. dias. Portanto, eu acho que isso é um excelente exemplo para qualquer corporate, não é? Que identifique uma oportunidade de mercado. Pode nem ser uma inovação do ponto de vista tecnológico ou de produto, pode simplesmente ser uma inovação de abordagem do mercado, não é? Dizer, olha, há ali um mercado, temos dificuldade de ir para lá como somos e como estamos, porque não nos vamos diferenciar dos outros. Pá, vamos criar aqui uma coisa ao lado, que é nossa, não é? Epá, mas também é diferente, não é? Eu acho que a razão porque eu levantei este tema mesmo no início é exatamente por isso, porque eu acho que muitas empresas podem aprender e aplicar esta mesma fórmula. Dessas 3 que tu falaste, a minha intuição diria que a primeira de encontrar startups e depois incorporar é uma que funciona bem, mas na minha opinião em Portugal não funciona muito bem. Se calhar tem a ver com a nossa cultura e o nosso mindset, mas noutros mercados, mesmo nos Estados Unidos, funciona muito bem. Portanto, adquirir startups, começar a trabalhar com startups e depois adquiri-las para grandes corporates. E tenho a sensação que em Portugal funciona melhor o modelo que vocês fizeram, que é, tens uma empresa grande, que tem várias valências, tem vários know-how, e depois crias uma equipa separada e ela tem que ter independência, tem que ter o seu budget e tem que ter uma abordagem diferente, mas pode usar no back-office, não é? Todo o know-how que o grupo tem. E com isso abrir um novo mercado, que foi o que vocês fizeram. Porque Concordo. de facto eles depois trazem inovação, não é? Porque efetivamente o tipo de abordagens, os temas que vocês tratam, tu começaste a dizer, isto é direito comercial, não é?
Pá, é direito comercial. É Seja direito, startup ou uma empresa tradicional, né? é uma empresa como outra qualquer, não é? Só que tem algumas especificidades. É isso. Tem muitas especificidades em termos das rondas de investimento, do não sei o quê, etc, etc. Pá, que uma empresa de advogados ou um advogado normalmente não trata, não é? Quer dizer, É verdade. hoje em dia há muita gente que trabalha com startups e que tem algum know-how nesse sentido. Ou acha que tem know-how? Ou acha que tem know-how. Mas mesmo nós O já Luís nos, sorriu quando eu disse isto. mesmo nós já nos deparamos com várias situações em que temos alguém do outro lado a ajudar um founder. founder. Epá, e é um desastre total, porque Sim. ele não sabe o que é que estamos a falar, Mas não é? há uma coisa que eu posso dizer: não há nada que mate mais negócios do que um advogado estar fora d'água. Ou seja, que não percebe estes termos de startups e depois Sim. começa a analisar os Mas contratos. nem faz nem afunilos para startups. Eu, se for fazer imobiliário, vou fazer asneira. Percebes? Ok. Eu, se for fazer direito biomédico, vou fazer asneira. Percebes? É um bocadinho a especialização. O advogado, por definição, tem alguma propensão para ser generalista e hoje em dia não é possível ou não é muito viável em um Não contexto é empresarial. aconselhável. Não é aconselhável. Olá, Bitalcas, daqui a vossa aí do Tocha. Vou interromper aqui uns segundos para vos dizer que em breve teremos pela primeira vez lives, com muitas surpresas, convidados especiais e temas atuais. E portanto, eu, se for fazer fiscal, vou fazer asneira. Percebes? Isso é verdade, eu concordo contigo, Luís, mas eu acho que as startups têm uma coisa diferente, que é, independentemente de estás a fazer real estate ou a fazer um merge de empresas, ou seja o que for, tu estás a lidar com uma lógica económica que é muito semelhante. Estás a ver? A avaliação, é a EBITDA da empresa, quanto é que tem de assets, etc. A relação de sócios, não é? Exato, é tudo muito parecido. Quando entra nas startups começam a entrar alguns termos, que são os termos que nós vamos abordar aqui, como são convertible notes, drag alongs, tag alongs, stock options, Séries tu A, colocares séries A, séries B. É uma certo, e aí já é maravilha. um nome, mas tu colocares 5 milhões numa empresa e ficares com 10% da empresa. Ou seja, a lógica financeira muda tanto que um advogado que está habituado a tratar de sociedades mais normais, olha assim, como assim? Mas mete aqui 1 milhão e fica com 2% da empresa, mas como é que Posso isto faz contar uma sentido? história gira? Uma Conta vez lá. fez um aumento de capital com um prémio de emissão em que estávamos com uma empresa anunciada por cotas e tínhamos passámos para aí de. Sabe, o investidor ficou pai com 25% da empresa, mas imagina que passámos de 1000 euros de capital para 1250 euros de capital. Qualquer coisa deste género. Mas pôs para aí 1 ou 2 milhões de euros e o resto era prémio de emissão. E a Conservatória de Aveiro achou que nós estávamos a lavar dinheiro. Que era impossível aquilo acontecer com aquelas avaliações, não fazia sentido absolutamente nenhum. Foram ver as contas e não sei o quê, nós só podíamos estar a lavar dinheiro. Isto tem pá, em 2013. Portanto, sim, isto enfim, Exato. é o exemplo para dizer, sim, não tem nada a ver a forma como as startups operam e qual é o modelo de negócios, e eu acho isso, eu adoro falar de startups, adoro falar do modelo, adoro descobrir problemas jurídicos e resolvê-los, acho uma Mas maravilha. porquê que adoras? Qual é que é o desafio que tu vês aí versus mais a parte tradicional? É muito. Uma startup tem dinâmicas super específicas. Super específicas. Por exemplo, eu fazia fusões e aquisições e compras de empresas em que era mais ou menos binário. Tinhas uma negociação que era um comprador aparecia e comprava um ou dois vendedores, por hipótese. Mas era um conjunto de vendedores, portanto era um conjunto de pessoas. E era binário. Era mais ou menos zero sum nas negociações. Depois migrei um bocadinho para private equity. Private equity tipicamente não convive com outros private equities, ou seja, o private equity compra outro private equity, ou compra uma parte de uma empresa, ou compra outro private equity, ou então vendem tudo. No venture capital não. Nós temos as séries de categorias de ações em que na estrutura acionista temos imensas pessoas diferentes, com incentivos diferentes, montados em cima da estrutura acionista. Isso é chamadas preferred shares? E são as preferred shares, com as preferred shares A, as Series A, as Series B, as Series C. Portanto, desculpa, o que acontece é quando uma startup está a fazer rondas de investimento, cada ronda de investimento cria uma nova, digamos, categoria de ações, que são preferred shares, Sim, são ações ações preferenciais, sim. e depois, quando o dinheiro vier, se por acaso vier, é distribuído primeiro em escadinha. Portanto, quem tem Isso. preferência Ou se recebe quiseres, primeiro. cada investidor que entra novo, numa Ga- fase seguinte, tem mais direitos sobre os que lá estão anteriores. É verdade. Ganha primeiro Isso, que os outros. exatamente. É Ou verdade. seja, e isso Na entra Europa, em escadinha. nos Estados Unidos, a partir da Series A, tipicamente as séries são pari Bons. passo, ao Passo. mesmo nível. Que ainda leva a outros incentivos, a outros alinhamentos de incentivos engraçados, porque é uma dinâmica diferente dentro da cap table também. Desculpem, cap table é estrutura acionista. Portanto, o tal capital social que estavas a falar. Exatamente. Curiosamente, Exatamente. porque essa diferença entre a Europa e os Estados Unidos? Porque eu acho que os Estados Unidos perceberam que já tiveram tantos ciclos a levantar rondas, que perceberam que num cenário de venda, se eu tiver senioridade entre todas as categorias de ações,
eu vou ter que ir bater a todas as capelinhas para deixar toda a gente contente para fazer uma venda. E pode acontecer que a última categoria de ações não esteja assim tão contente e seja difícil vender a venda, o exit, à última categoria de ações. A última que entrou. É a última que entrou. Que é quem vai receber primeiro. Porque também tem uma preferred shares que entrou uma avaliação superior. Exatamente. Mas, E, pois, portanto, o que os americanos acho que chegaram à conclusão foi que os incentivos para toda a gente ganhar dinheiro são mais fáceis se todos os investidores preferenciais estiverem ao mesmo nível. Assumindo que a empresa está a correr bem, como é evidente, e que é uma história de sucesso. Mas acho que foi um bocadinho essa a conclusão a que se chegou. Depois, quando se começa a montar um bocadinho o que se chama na indústria de estrutura, ou seja, quando começa a ficar financeiramente mais estruturado, com mais complicações, é tipicamente antes de fazerem a ida para o IPO, ou seja, entrar na bolsa, em que as rondas ficam um bocadinho mais complexas e que se o IPO não tiver o preço que é suposto, podemos ter alguns mecanismos de compensação de preço ou de ajustamento do preço, mas aí é quando entra a estrutura e tipicamente quando entram os private equities de muito, o chamado late stage, que é um bocadinho mais, mas esses estão confortáveis em receber 2, 3, 4 vezes o retorno do investimento. Claro que receberem mais não se vão fazer arrogados. mas ficam confortáveis com 2, 3, 4 vezes o investimento, o retorno. Porquê? Mas querem garantir que recebem pelo menos as duas. Porque também já investem numa fase muito mais tarde, Com muito onde o menos risco é muito mais Claro que baixo. sim. claro. Claro que E sim. portanto essa é a ideia de uma startup, é tirar risco. Né? Exatamente. Portanto, o crescimento da startup é tirar risco. Só uma nota para a Mas, malta mas, que não estava a mas, seguir. mas tens o incentivo invertido, não é? Porque quem tem mais risco acaba por ter menos benefício do ponto de vista de prioridades, não é? De Se forem prioridades, com sim, não é? prioridades. Portanto, lá está. Uma empresa, uma startup pode ser vendida por 100 milhões de euros, e os fundadores podem receber zero. É verdade. É É. verdade. E acontece. E acontece. E isto tem tudo a ver com estas escalas de preferência em que eles Exatamente. vão recebendo e às vezes até recebem mais, têm preferência mais do que o múltiplo 1, não é? Uhum. Ou seja, mete aqui 1 milhão, mas eu sou o primeiro a receber os 2 milhões. E às vezes até pode não chegar dinheiro suficiente aos que estão lá em baixo. Isso. E por isso é que esta história é engraçada. Esse é um ponto muito engraçado. Na história dos incentivos. Engraçado para quem? Não, é engraçado. Enfim, eu espero chegar à conclusão, espero que chegue à mesma conclusão que eu acho engraçado. O que é que. Se vocês pensarem que, por exemplo, entra um business angel como vocês na primeira ronda e pede para ter umas ações preferenciais e ter a liquidation preference, nós estamos aqui a falar, ou seja, receber o investimento na forma mais simples, uma vez o investimento ou converter em ações comuns e receber o prorata, ou seja, a parte do capital que tem. Quando chegarem a uma série, por exemplo, EF ou G ou o que seja para ir para cima, o que acontece é que os incentivos estão muito mais alinhados com os founders do que com os late stage. Se fosse tudo ao mesmo nível, estavam todos muito mais perto de alinhados do que se fosse de outra maneira. E é um bocadinho essa parte de alinhamento de incentivos que é muito engraçada e muito peculiar nas estruturas acionistas de startups. Eu tenho clientes que investiram em startups que têm 130 acionistas. Eu tenho imensas startups com mais de 40 ou 50 acionistas que, por acaso, o direito português não está muito bem preparado para resolver numa sociedade anónima que não seja uma sociedade cotada, por exemplo. Portanto, há imensos problemas ou temas que nós temos que resolver e que tipicamente vêm sempre ter connosco e dizem, nos Estados Unidos funciona assim, não é? O que é que vamos fazer na Europa? Tem que ser muito mais parecido, que é para depois poderem vender a investidores americanos. E esse desafio é interessantíssimo porque ninguém tinha feito nada disso em Portugal há 10 ou 12 ou 14 anos atrás. Portanto, esse é um desafio muitíssimo engraçado. E já estamos a conseguir fazê-lo? Já, há muita. Já, que estamos claramente. Eu estou claramente confortável e tenho esta conversa com os melhores fundos do mundo, em que tenho uma conversa inicial para dizer praticamente que Portugal não é o Botsuana, porque é preciso um bocadinho dizer que a Primeiro estrutura. explicar que não fica ao lado de Botsuana. Isso, primeiro explicar essa parte, se calhar, mas é verdade é que eu tenho que ter mesmo essa conversa inicial de um bocadinho com uma lógica começamos um bocadinho atrás e temos que explicar um bocadinho, temos que fazer um bocadinho um catch-up para perceber, para explicar às pessoas que Portugal tem um sistema jurídico que funciona perfeitamente e que vai ter uma sobreposição para aí de 90% com o que vocês veriam nos Estados Unidos. E a partir daí os investidores estrangeiros ficam confortáveis. E depois nós temos que explicar porquê. E há uma parte importante que é, temos que explicar porquê, dando-lhes exemplos parecidos com os que eles têm. Se eu disser a um americano, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. O exemplo que aconteceu agora, estava numa chamada a vir para cá. Um investidor americano queria que uma sociedade portuguesa fosse uma sociedade por cotas. Por questões fiscais americanas. Okay?
E eu disse, basicamente, expliquei ao americano que, ao investidor americano e ao advogado americano, que o que vocês me estão a pedir é basicamente a diferença entre fazer isto numa sociedade anónima e uma sociedade por cotas, é como em vez de investir numa sociedade de Delaware, que os americanos gostam muito das C Corps no Delaware, ou investir uma Inc. no Nevada. É muito diferente. E quando nós fazemos damos o exemplo dos Estados Unidos, eles percebem imediatamente. E fica muito claro. O problema é que temos que pôr um bocadinho os pés deles para lhes dar um exemplo que seja empático com eles. Uhum. Assim, se for assim, vende-se tudo. E conseguimos fazer as rondas em Portugal sem grandes problemas. Porque para eles é muito clara a diferença entre uma Inc. e uma C Corp Delaware, Sim, não é? Toda a gente quer ir sim, para a C Corp. isso. Tal como em Portugal queres fugir da LDA e fazer uma SA. Exatamente, e tudo vai para Delaware e agora, enfim, tirando o Elon Musk quer ir para Nevada ou para o Texas, Para o ou coisa Texas, que o valha, toda a gente ia para Delaware, a menos que ponham em causa um pacote salarial de 56 bis. Pronto, é por isso que o Elon Musk quer ir para Nevada. Olha, mas só há pouco se calhar não explicámos a razão de existirem preferred shares, não é? Porque à partida, segundo o que tu falaste de alinhamento de incentivos, o que fazia sentido é que todos os investidores tinham a mesma categoria de ações. Porquê que não tem? Porque os investidores precisam, como tipicamente estão a gerir dinheiro de terceiros, sempre que se gera dinheiro de terceiros, o sistema jurídico em todo lado, sempre que tu geres dinheiro de terceiros, seja banco, seja investidor por conta de outrem, seja, por exemplo, advogado a tomar conta de assuntos de dinheiro de terceiros, de clientes, o sistema jurídico onera-te, ou seja, põe-te deveres acrescidos em cima, deveres fiduciários, ok? E o que acontece é que quando o investidor está a investir dinheiro de terceiros, ele precisa de garantir que tenha o que se chama downside protection. Eu preciso de garantir que se isto correr mesmo muito mal, eu consigo ter uma probabilidade grande de tirar o meu dinheiro, o investimento que eu pus, antes dos outros. Porquê? Porque eu paguei uma avaliação muitíssimo superior à que os founders pagaram. Porque os founders no dia 1 pagam o capital social, imaginem 1000 euros de capital numa sociedade por cotas, por exemplo, eles pagam 1000 euros, põem 1000 euros. Mas depois eu preciso avaliar a empresa em muito dinheiro, o que acontece é que eu vou ter que fazer uma relação ou uma correlação entre o capital social e o que eu vou aumentar e vou ter que fazer o que se chama em direito e em contabilidade um prémio de emissão. Ou seja, eu, investidor, tenho que pagar um prémio para entrar neste comboio em andamento. E este comboio em andamento, com os 1000 euros de capital que eu pus na empresa, eu já queria muito valor. E é por isso que estás a pagar uma avaliação muito grande. E se eles estão a pagar um prémio muito grande à entrada, querem ter alguma salvaguarda se a coisa correr menos bem. Portanto, o que estás a dizer é uma startup que tenha 90 euros de capital social e há um investidor que quer pôr lá 1 milhão de euros, ele vai pôr 10 euros no capital Exatamente. social, portanto a empresa vai ficar com 100 euros de capital social E o resto é e prémio. o resto vai tudo para prémio de emissão. Exatamente. Portanto, 900 e tal mil Isso. euros. E rezar para não cair numa conservatória que achem que vocês estão a lavar dinheiro. Pois, mas para. Mas por outro lado, se é do lado do investidor é assim, do lado do founder tens o outro lado da moeda, que é o capital social também não reflete o valor e o potencial da empresa, Verdade. não é? Portanto, Porque é estático, não é exatamente. dinâmico. O balanço é dinâmico, ou enfim, à data Certo. que for, mas o capital social só muda se nós o quisermos, se quisermos que mude, de facto. Portanto, a partir daí é sempre muito relativo essa. É verdade. Mas também há um ponto que tem a ver com proteção no downside, que é qual é a lógica que está na cabeça do founder, não é? Portanto, neste exemplo que nós estávamos a dar, portanto, o investidor entra, colocou 1 milhão de euros na empresa, tem 10% da empresa, amanhã o founder vende a empresa por 1 milhão de euros, não é? Portanto, o investidor recebe 100 mil euros e o founder recebe 900 mil. Certo. Não é? Verdade. Portanto, uma forma do investidor também se proteger e dizer, epá, sei lá, amanhã vais vender a empresa por um preço ridículo, Claro. faz uma pipa de massa e eu perdi o meu investimento, ou parte do meu investimento. Não é? Sim. E, portanto, esta verdade. lógica das startups tem todas estas. E há outra coisa já agora, os investidores tipicamente gostam de dizer que investem no valor que vem na empresa daqui a 2 ou 3 anos quando o business plan for entregue, ou seja, quando o plano de negócios for entregue pelos founders. E se for assim, eles estão a pagar uma avaliação hoje de 2 ou 3 anos de distância. E, Normalmente portanto, tem muito mais. ou mais. Não é? E portanto, no mínimo 2 ou 3 anos do business plan, não é? E portanto, isso faz com que essa avaliação prospectiva ou para o futuro, se calhar tem que ter algum downside protection para as pessoas ficarem descansadas e investirem. É um incentivo para investirem, na verdade. Mas tu, do que tens visto, quem é que realmente ganha nesses exits? Ou seja, normalmente os investidores retornam o dinheiro. Ou seja, quando a coisa corre muito bem, né? E é um Uber, pá, o gajo que pôs 50 mil euros em Business Angels na primeira ronda faz os milhões. Certo. Né? Mas a esmagadora maioria dos casos não são estes. Portanto, a esmagadora maioria dos casos a empresa não dá nada e toda a gente perde o dinheiro todo. É verdade.
Depois, há outros casos em que existe um exit, mas um exit por uns valores que não são tão interessantes, né? A empresa levantou 2 ou 3 ou 5 milhões, vende a empresa por 6 ou 7. Uhum. Neste caso, os investidores fazem a grande parte do dinheiro. É verdade. Mas tipicamente o que acontece nessa fase é o comprador está muito mais interessado nos founders do que nos investidores financeiros. E portanto, nesse cenário o que vai acontecer, o que os americanos tipicamente chamam, é que vamos tentar incentivar os founders para aceitarem o negócio. Porque se o negócio não for, enfim, usando a expressão inglesa, sweet, não for doce o suficiente para os founders não aceitam. E tipicamente, se é para ficar com 5 ou 6 milhões, a verdade é que tu, Paga um num prémio à exit, parte, não é? há um prémio, há um carve-out para o management, se quiserem, para os founders que terem incentivo em aceitarem o negócio. Porque sem os founders não se faz. Principalmente nesses estádios iniciais. Quando a empresa tem um exit muito cedo, Ou né? seja, eles dão o valor à empresa, pagam aos investidores e aos funders pelo preço que acham que é justo e depois, Retornam algum dinheiro, fazem o que Sim. meteram lá ou ganham um bocadinho. dão um prémio diretamente à equipa, ao CEO. Ou então incentivam ou com a stock todos. options da empresa que compraram. Pois, ok. Sim, é há um por aí. mix, um bom salário. Tem que ser, o negócio tem que funcionar para quase toda a gente estar na cap table, porque senão fica difícil. E os founders nessas alturas ainda têm uma porcentagem muitíssimo significativa das empresas. Lá está. Porque isto são sempre investimentos minoritários, desculpa, porque Sim, tu estavas a sim, dizer os 90-10 para os 100%, é importante que as pessoas percebam isso. Isto são investimentos minoritários, sempre minoritários, porque é o que a indústria tipicamente faz. Portanto, as diluições que as pessoas sentem, ou que os investidores ficam com 10 a 20% ou 25% das empresas em cada ronda. Portanto, Agora, médias, é Yeah. evidente. Agora diz-me lá, em termos, qual é a tua opinião do mercado em termos genéricos? Porque é assim, todo este, toda esta azáfama tem a ver com uma expectativa de que algumas empresas se tornem empresas muito importantes no futuro. Uhum. Portanto, empresas com muito valor e que, por essa via, portanto, vão gerar um grande valor para a sociedade e logo vão ter um valor muito elevado. Mas esse tipo de situações são muito raras. Sim. Não é? Portanto, se houvesse uma forma de prever quais armas efetivamente que iam trazer esse valor, obviamente essas iriam concentrar todo o investimento, iriam concentrar 90, ou melhor, iriam 2% das empresas iriam considerar 95% dos investimentos, não é? Tal não é possível. Então nós montamos toda uma indústria de startups, não é? Em que, à partida, há um conjunto de empresas que têm uma valorização superior a qualquer potencial que ela possa ter, Verdade. não é? Ou seja, existe um género de uma bolha, isso estás a dizer. Existe um género de uma bolha. Ou seja, e os próprios investidores compreendem isso e tomam decisões de investimento em empresas que eles sabem que não vão ter esse retorno, mas sabem que ainda vão ter o potencial de saírem com um retorno interessante para eles. Ou Certo. seja, não vai ser um mega unicórnio, mas conseguem retornar 1, 2, 3 vezes o que meteram lá. Exatamente. Ou seja, é um jogo, e aí já estamos a falar num jogo especulativo, não é? Em que tens investidores que estão a investir numa startup, sabendo que ela não vai ser um unicórnio, seguramente, que do ponto de vista do desenvolvimento do negócio ela nunca vai gerar o dinheiro para pagar aos seus investidores, Ou seja, para pagar o fundo todo. exatamente, mas que vai haver um momento em que eles conseguem fazer dinheiro porque alguém vai colocar ainda mais dinheiro em cima na Certo. expectativa de ir buscar. Sim. Isso assemelha-se, enfim, eu Isto é percebo quase uma para onde é que pirâmide. estamos a ir, claro. Um claro. Ponzi scheme. Era para isso que estávamos a ir, claro. Não queria Mas dizer o nome. não, mas eu acho que a lógica é, depende um bocadinho de como é que nós percebemos. Imaginem, ainda ontem estava numa chamada de uma negociação e um dos investidores de capital de risco que estava a investir num cliente nosso dizia e com alguma razão: eu escolho muito bem quando é que sai das empresas e eu não tenho a mesma perspectiva da valorização e do potencial das empresas que outros investidores têm. Nem tenho a mesma tese de investimento, nem tenho os mesmos investidores. Sou muito diferente, sou um bicho muito diferente dos investidores que investem comigo. Por isso, eu se calhar se investir na primeira ronda e sair pela terceira ronda, está tudo bem. Se calhar em algumas empresas eu faço isso porque eu não acredito da mesma maneira que a pessoa que está a investir na terceira ronda acha que aquilo vai triplicar a valorização ou quadriplicar e eu não acredito nisso. Portanto, eu prefiro sair. Isso é justo, Uhum. não é? Isso acho justo em qualquer medida.
Se alguém fica com a short straw no fim disto e depois perde dinheiro no fim, más decisões de investimento todos nós tomamos, não é? Eu não acho que seja um ponto. Eu acho é que a entrada e a saída, o tempo de entrada e o tempo de saída, e também o que os investidores têm muito cuidado, que é o time value of money, o valor do dinheiro com o tempo, faz parte da própria tese de investimento. E estas rondas, já agora, para dar um bocadinho de contexto em relação a isso, a partir do momento em que se começa a levantar 10 ou 15 milhões, hoje em dia, vou generalizar e simplificar, mas a partir do momento em que se levanta 10, 15, 20 milhões, provavelmente na próxima ronda, depois de levantar este dinheiro, vai haver o chamado secondary. Ou seja, vai haver, quando se faz um aumento de capital, emitem-se ações novas. E os americanos chamam isso primary. O secondary é quando alguém já foi dono das ações e vende secundariamente a alguém. É o secondary. No secondary, para evitar diluições tão grandes, acontece que pessoas querem sair porque estão, por exemplo, com o fundo a acabar ou porque acham não concordam com a avaliação e acham que é melhor sair agora. Pode haver um mix entre fazer primário e fazer secundário. E assim toda a gente fica confortável, ou tenta-se fazer com que toda a gente fique confortável. Isto normalmente só acontece a partir do momento em que a empresa tem um business plan, tem, imaginem, X dinheiro que quer angariar e angariam muito mais do que isso. É chamada oversubscription. Há mais pessoas a quererem subscrever capital do que aquele capital que há disponível para subscrever. Então qual é a hipótese? Há um spillover, há uma passagem para o secundário e vamos ver quem é que quer vender. Uhum. Porque há tanto apetite no mercado para comprar, vamos ver quem quer vender. E há pessoas que estão disponíveis para vender nessa altura. Founders, investidores mais antigos, o que seja. É interessante porque, pela lógica, é do género: há mais gente interessada, deve ser porque isto é bom, então para que é que tu vais sair? Né? Porque podes precisar, de facto, devolver dinheiro aos teus Certo. investidores, Não, lá por está, como tu exemplo. disseste, criou-se uma indústria e toda uma indústria depois tem diferentes lógicas económicas, né? Pá, fui buscar dinheiro a LPs, criei um fundo, o meu fundo está a acabar, preciso de retornar alguma coisa, vou sair agora. Às vezes são os próprios founders, não é? Que vendem. Sim, exatamente. Às vezes Querem comprar uma casa ou têm para tirar, despesas para pagar, exatamente. não é? Portanto, e é Não, e natural mais que do tenham. que isso, quer dizer, pode ser até que tu não tenhas investidores, pode ser que tu sejas um business angel e pura e simplesmente não queiras estar tão longo, tão comprido na tua posição e estejas vendedor. Ou pode ser um family office que já não conclui, que deixou de investir em logística e a empresa está com esse vertical. Quer Sim, ou dizer, até, como tu falaste, eu já conheci business angels que me disseram claramente: olha, invisto na primeira ronda e saio na segunda ou na terceira. pois, Eu quero sair em secondary. Então, mas exatamente. isto vai ser um unicórnio. Pá, não me interessa. Pois, Eu quero agarrar logo no dinheiro e investir noutra. E repete este processo várias vezes. é E isso. portanto, em vez de esperar 10 anos que uma empresa vai para a IPO ou tenha um exit significativo, ele nesses 10 anos investiu em 3 ou 4 empresas. Portanto, reciclou o Eu dinheiro acho isso super e foi sensato. ganhando múltiplos. Correm Esperar menos para fazer risco. o melhor negócio possível, eu confesso que depois de 16 ou 17 anos da moragem também ainda não me fartei, mas 16 ou 17 anos a fazer negociação profissional de rondas e afins todos os dias, eu acho que tentar otimizar para o melhor negócio é a maneira mais segura de fazer um péssimo negócio. Cada vez estou mais convencido disto. Over-optimizing dá praticamente sempre asneira. Eu digo sempre isto aos founders. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não façam over-optimization, por exemplo, da Dá avaliação. um exemplo, sim. Um exemplo é, eu tenho uma avaliação boa, eu tenho, por exemplo, três propostas de investimento e a do meio tem uma avaliação mediana, no meio das duas, tem uma melhor e uma pior, mas tem termos muito melhores. Por exemplo, não tem mais do que uma vez liquidation preference, ou a liquidation preference não é, enfim, não vou entrar muito na parte técnica, ou participarem ou não participarem, mas não interessa, pode ser pior. Os termos podem ser manifestamente piores. E eu tendo a dizer, não tenham miopia Gananciosos. da avaliação Uhum. e escolham se calhar com base não façam over-optimizing só para dizer nas notícias que levantaram uma ronda a 60 milhões em vez de 50. Pode não compensar. E não compensa a maioria das vezes. E os bons investidores tipicamente não são os que pagam mais. Porque os que pagam mais são aqueles que querem muito entrar numa startup boa. E tipicamente quem paga mais para entrar numa startup boa é porque não tem tanto acesso a bom pipeline. Um bocadinho isto que eu vou vendo. É, o que tu estás a dizer no fundo é, muitas vezes nas startups nós falamos muito da quanto é que levantaste, a que avaliação. Mas na verdade o contrato de investimento é bastante longo É e isso. tem muitas cláusulas. Muitas páginas. E muitas dessas cláusulas são muito mais importantes do que seja qual for a avaliação. Exatamente. Olha, tive uma avaliação de um B, ótimo, mas que cláusulas é que tens lá? Eu conto sempre uma história nos workshops que é uma história exatamente nesse sentido. O Travis Kalanick cria uma avaliação de 60 bilhões na Uber e foi ter com a Goldman Sachs e disse: eu preciso de 300 milhões. E a Goldman disse: eu não pago 60 bilhões de avaliação. E a Travis disse: mas eu preciso porque isso é importante para o meu stock option plan, para conseguir recrutar, para conseguir reter e afins. E a Goldman disse:
Epá, também, eu só pago 60 bilhões de avaliação se tu me pagares primeiro que toda a gente 3 vezes o que eu puser. E portanto a Goldman Sachs tinha uma liquidation preference de 3 vezes, recebia 900 milhões acima, à frente de toda a gente. Aí é indiferente quanto é que é a avaliação. Podes ir para os jornais dizer o que tu quiseres. Acabaste de insuflar a tua avaliação. Aliás, outro bom exemplo disso é ires ao Crunchbase e olhares para os 1250 unicórnios e vais ver a quantidade deles que estão exatamente num bi. E vais-me dizer se é possível. Uhum. Exatamente um E B de exatamente um bi é a avaliação. maioria daquele universo? Não pode ser. É porque Foi está esticado. insuflado, claro. Claro, foi E esticado. para que é que está insuflado? Está insuflado porque a métrica do unicórnio tem um grande peso para tu poderes recrutar. E é um ego trip, não é? Tem uma parte de ego. Sou unicórnio. Exatamente. Não sabes é com que termos, não sabes o que é que está por baixo do capote, não é? Certo, e se o founder acredita que a coisa vai continuar a crescer e acredita na empresa, esse status do unicórnio, ele imagina, pá, que vou conseguir recrutar mais facilmente, os meus clientes vão ter mais confiança na empresa porque nós parece que somos Isso. gigantes e portanto não vamos desaparecer E os amanhã. investidores também, não é? Portanto, à partida estão mais atraídos por aquele projeto. Isso é muito significativo. Poderes vender a clientes nos Estados Unidos dizendo que és unicórnio e que alguém pagou uma valorização de 1.000 milhões por ti na última ronda ou antes da negociação de um determinado contrato comercial faz muita diferença quando estás a falar com os departamentos de procurement dos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Faz muita diferença. Já olham para a empresa com uma estabilidade diferente. Olha, e tu referiste aí há pouco, estavas a falar de alguns exemplos, referiste a stock options, que ainda não chegámos lá. Mas é um tema também muito interessante porque é uma coisa diferente que nasceu nas startups, não é? O que é o conceito de stock options assim em termos. Eu não sei se nasceu nas startups. Eu acho que nasceu nas empresas cotadas e depois migrou para as startups e é Ok. completamente diferente nas startups. Por causa da valorização, por causa da maneira como as startups são montadas. Eu acho que o que é diferenciador nas stock options das startups é que, tipicamente, as startups nos Estados Unidos, e isto tem migrado, eu acho que o Diogo falou disto, o Diogo Mónica falou disto, tipicamente nos Estados Unidos tu dás stock options a toda a gente. Há aquele caso da massagista do Google que foi paga em stock options e ficou gazilionária. Ou o grafiter do Facebook. Exatamente. Portanto, nos Estados Unidos dá stock options a toda a gente. Porque é percebido o valor. Cá em Portugal, se fores falar, há 10 anos eu tinha imensas conversas com os engenheiros todos de uma equipa dos meus clientes a explicar qual era o valor de uma stock option. E era difícil de passar a mensagem. Então a gente dizia que era dinheiro. Era o que acontecia. Felizmente, isto tem mudado muitíssimo e, portanto, há muita gente a dar mais stock options. O regime português melhorou muitíssimo. E a verdade é que é muito diferente tu entrares numa startup a 50 milhões de avaliação quando és, por exemplo, os 40 ou 50 primeiros empregados e depois de facto aquilo passar para um unicórnio e conseguires fazer uma venda e ganhares 20 ou 30 ou 40 vezes os teus stock options é muito significativo. Principalmente com regimes fiscais bem favoráveis para o capital ser passado para os empregados. É que isso é uma coisa que na Europa tu tens uma exceção na diretiva dos prospectos quando tens que fazer uma entrada em bolsa para empregados. E nas empresas privadas tinha-se tudo esquecido disso. Mas as empresas privadas, obviamente, são a esmagadora maioria de um ecossistema ou de uma jurisdição ou de um país. E migrar um bocadinho as partes favoráveis, se quiserem, das stock options de empresas cotadas para empresas privadas é absolutamente crítico. Criar o que antigamente se chamavam máfias, a Stripe Mafia, a PayPal Mafia, e agora que dourámos a pílula e chamamos-lhe tribos, para ser mais elegante e não chamar máfias. Ei, máfia é muito mais fixe. A lógica é, Cuidado que o pessoal vai pensar que estamos a falar de máfias. certo, mas a única coisa que nós estamos a dizer é os empregados de uma determinada startup que trabalharam todos juntos, por exemplo, como o Diogo é um bom exemplo. O Diogo trabalhou junto em duas startups anteriores, na Dock e na Square, com o co-founder da Anchorage. Essa ligação de estar nas trincheiras a criar startups com muitos empregados que depois fazem dinheiro com stock options cria uma onda de pessoas que tipicamente vai investir nos mesmos negócios ou vai sair e criar coisas novas porque estiveram numa escola muito boa a fazer aquilo consistentemente. E de facto, quando tens um coworker, tens um co-trabalhador que trabalhou contigo nas trincheiras e és tipo o 10º empregado e tens um espírito de missão e de cultura, tu sabes com quem é que podes contar e o que é que podes fazer. Mas eu podia argumentar que não é necessário stock options para eu sentir essa ligação. não é? Podias, mas o equity faz muita diferença, sentir que o negócio é teu. E eu digo isto, eu tenho participação na Moraes Leitão. Acho que a grande razão pela qual eu fiz e dei
muitíssimo mais para montar a Team Genesis, trabalhei muitos fins de semana e muitas noites para fazer a Team Genesis e para montar o business plan e para montar as propostas de honorários e perceber como é que ia fazer a equipa e afins e os próximos passos, foi porque eu sabia, e a Moraes Leitão sempre me disse, que eu podia ser acionista da Moraes Leitão no fim do dia, Chamado partner chamado partner do nos escritório. E escritórios. eu sou partner da Moraes Leitão, isso faz muita diferença. Portanto, eu percebo perfeitamente o modelo. Mas não Porque tens não- stock options, tens equity. Tenho equity. Mas eu criei-as, se quiseres, eu ganhei o direito a ter stock options e exercias quando fui partner. Certo. Ou seja, é quase como se tivesse um plano de stock options, né? E Sim. depois podes exercê-las mais à frente, Sim. que é na verdade como funciona os Isso stock é options. curioso porque, de facto, é um modelo. Tu estavas aí a dizer que tiveste de convencer muitos engenheiros de que isso era interessante e que podia ter valor para eles, não é? Porque, de facto, se eles não dão valor, não tem valor nenhum, ou seja, não valem nada, ninguém quer. Ahm, e nós não temos isso, no fundo, representa. É uma evidência que nós não temos muito essa cultura, não é? A cultura de propriedade da empresa e de ambicionar ter uma parte da empresa. Está a mudar. As pessoas têm mais facilidade em pensar terem uma empresa própria, com todos os riscos que isso acarreta, não é? Do que ter uma pequena Do que parte ter da uma empresa pequena onde parte estão. da empresa onde eles estão, para a qual já deram imenso e que É podem verdade. continuar a dar, não é? Que já têm o know-how todo, etc. E por aí fora. Eu acho que é muito raro alguém chegar ao pé de alguém e dizer: epá, eu quero ter uma parte da tua empresa. Mas Nós já tivemos sabem, aqui alguém no Bitalk que fez isso e que disseram que não, e ele foi-se embora e arranjou e montou A sua Pois. própria. a sua própria. Já temos mas vou vários dar um casos assim. exemplo pequenino, Mas só é para raro. dizer. O Dr. Moraes Leitão, advogado, fundador da Moraes Leitão, quando se entrava na Moraes Leitão, eu já não sou do tempo dele, mas o meu chefe é. Entrava-se na Moraes Leitão e ele dizia: tu vais ter isto daqui a X tempo. É para isso que estás a trabalhar todos os dias. E isto é em 80s e 90s. Ou E isso seja, faz muita diferença. Mas repara, entre os advogados, entre os escritórios de advogados, isso é uma tradição. É. Assim como é uma tradição em algumas empresas de consultoria, não é? Por exemplo, Uhum. não é? Também há os partners, etc. Portanto, aquilo já está estruturado dessa forma, porque facilmente importaram isso dos Estados Unidos, sobretudo, não é? Agora, imagina empresas industriais ou empresas de serviços onde isso aconteça, é muito muito raro. e é isso mesmo que nós vamos desconstruir. Vamos já desconstruir no nosso Extended Version. Malta, agora vamos à nossa frigideira, pá, porque eu quero perceber estas questões todas. Vamos dar stock options? Frigideira tem stock options do Bitalk. No Bitalk tem. Tem, até porque a conta bancária dela é a nossa. É uma AI. Mas queria também falar um bocadinho do caso da Sword Health em Portugal, Claro. porque é um caso muito interessante onde muitos empregados encaixaram bastante dinheiro através do modelo de stock options, e também como é que isso se aplica mais às empresas mais tradicionais em Portugal, porque a esmagadora maioria do tecido empresarial, como tu disseste bem, não É são verdade. startups. É verdade. Mas antes disso, Frigideira, o que é que tens para nós hoje? É sempre bom ter contatos em sociedades de advogados. Não vai eu incendiar este estúdio sem querer enquanto frito um ovo. Não sei Maravilha. se o Luís quer um ovo. O que é que tens para o Luís? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Ovo. Afinal é mesmo o ovo. Excelente escolha! Hoje temos ovos das galinhas do Tocha. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. Que conselhos darias a quem quer fazer negócio com o governo? Não faça. Ui, Acho que queimou mesmo o ovo. mas Com esta não estava à pergunta. espera desta curveball. Enfim, o governo é muita coisa diferente, não é? O governo são muitas entidades diferentes, portanto há coisas muito, muito distintas dentro do governo. Já estás a proteger. Não é verdade, mas acho que é bem. Eu já tive muito boas experiências com o governo, já tive experiências tenebrosas com o governo, sinceramente. Eu acho que, mesmo dentro das startups, os modelos de negócios, há pessoas que dizem que é business to consumer, ou seja, vender de negócio para consumidores, business to business, de negócio para negócio, ou business to government, B2G. B2G. E o B2G tem um ciclo de vendas completamente disparo de todos os outros, porque é muito complicado vender a governo. Eu diria que eu tenho imensa pena de nós não termos tipo um DARPA como tem os Estados Unidos, porque se nós virmos a quantidade de vezes que... O Michael Jackson no LinkedIn fala imensas vezes disto, que Atenção, é outro Michael Jackson. Não, o É Michael verdade, Jackson é fala verdade. de startups. é verdade. Este Michael Jackson diz muitas vezes que nos Estados Unidos o primeiro cliente é muitas vezes o governo dos Estados Unidos
principalmente em Deep Tech, e que isso faz absoluta diferença porque financia muito o esforço de desenvolvimento e está confortável com isso. Era bom que nós conseguíssemos replicar esse modelo em Portugal e na Europa, porque isso faz muita diferença, nem é tanto nas startups, se quiseres, nas tech que tu tipicamente são as mais visíveis. Aquelas de life sciences, aquelas de, por exemplo, de defesa, aquelas de deep tech Pois, é sério, isso que eu te ia dizer. Provavelmente, quando ele diz isso, está-se mais a referir à indústria de é defesa. verdade, é verdade. Se E me nós vais não temos, dizer, e nós não temos indústria de é defesa. isso, se me vais dizer que vou fazer uma aplicação ou uma nova rede social e quero vender ao governo, de facto eu aí se calhar tenderia a não achar boa ideia. Pois. Tenderia a não achar boa Certo, ideia. mas há também toda uma indústria que não é deep tech e que tem a ver com, sei lá. Nós tivemos aqui um secretário de Estado a falar sobre uma empresa que desenvolveu uma solução para inventar os nomes, Este está Estado da Justiça. para inventar os nomes da empresa na hora. Sabes aqueles nomes Sim, na hora da são uma maravilha. serpentilha brilhante, e não sei. Pronto, e inventaram, eram pessoas que estavam a ter aquelas ideias, né? E houve mesmo uma Uma equipa. empresa, uma equipa de pessoas a pensar naquelas ideias. Estavam no chuveiro e pensavam, Não chuveiro sabia. molhado, ponta, Não chuveiro sabia. molhado LDA. E portanto, houve uma empresa que desenvolveu uma solução para isso e o governo adotou. E a equipa que tinha as ideias diz: epá, as ideias que vêm do produto são melhores, aquilo é com inteligência artificial, etc. São Sim. melhores do que aquelas que nós tínhamos. Né? E portanto, lá está, não tem que ser só deep Claro. tech, não é? Há uma Claro, data de claro, coisas claro. Mas acho que o que tu estás a E é falar. um bom cliente, atenção, entenda-se. O ciclo de vendas pode ser longo, O ciclo de podem pa- pagamento também o ciclo pode de ser pagamento longo. pode ser longo, mas em princípio, mas a verdade é que a possibilidade de tu não receberes aquele dinheiro é muitíssimo, é muito curta, é muito pouca mesmo. E isso não é desconsiderar. Tens é que ver o mix de clientes que tens. Estás a ver? Isto é a resposta do advogado. Não, mas é verdade. Tu sabes que tens uma cena com o Estado. Não estava à espera de outra. Exato. Vais receber. Vais receber. A questão dúvida é é que não quando. sabes quando. Mas, por exemplo, a factoring funciona bem. Certo? Que é ires pedir basicamente a um banco para te adiantar o dinheiro de uma fatura que O já governo não emitiste. tem risco. E esses bancos Não dão-te tem o risco. dinheiro porque sabem que o governo vai pagar. Teoricamente, sim. É isso. É um bocado semelhante às stock options. Stock options também não sabes se vais receber, mas podes É vir a verdade. receber. É verdade. Malta, olha, vamos continuar no nosso Extended. Agora brincar aqui um bocadinho com as stock options e perceber o que é. Obrigado por estarem desse lado, já sabem. Voltamos para a semana. Luís, obrigado por teres vindo. Muito obrigado por me ter. Obrigado, Luís. Obrigado a todos. Done. Olha, então voltando aqui ao tema das stock options e da Sword Health. O que aconteceu na Sword Health? Já há uma data de informação pública, tu podes falar, não é? Sim. O que aconteceu foi que o Virgílio tinha uma ideia muito forte de que, primeiro, tinha muito apetite de investidores e, portanto, tinha apetite para pessoas comprarem no dito primário que nós tínhamos conversado, mas também mais pessoas interessadas em comprar daquilo que o Virgílio queria vender ou que a Sword queria vender e, portanto, havia gente interessada em comprar em Ou secundário. seja, o exemplo que estavas a dar há pouco, não é? Que havia mais pessoas interessadas e não havia quase, se calhar, espaço suficiente na empresa para eles Exatamente. entrarem todos. Exatamente. E portanto, o que se pensou na altura, e a Beth, que é Chief Legal Officer, montou isto com o Virgílio e com o João Trigo, que é um dos braços direitos do Virgílio, e basicamente começaram a pensar: bom, já fizemos isto noutra ronda, que era obviamente fazer com que algumas pessoas ficassem com muito dinheiro dos primeiros empregados da Sword, nós aqui devíamos fazer o mesmo. E portanto, o que se fez foi o que se chama nos Estados Unidos um tender offer, uma espécie de um concurso em que tens condições de elegibilidade para fazer o cash out de stock options, ou seja, investiste, pagaste as stock options, exerceste as stock options e depois basicamente podes vendê-las no âmbito dessa ronda, se quiseres. E de facto foi um cash out muito significativo. E eu acho que isso é um bocadinho, eu não disse, mas acho que isso é o aha moment para as pessoas e os engenheiros em Portugal começarem a querer saber de stock options. É quando vem um amigo ficar rico e eles não. Sim, porque É o estamos a maior falar, driver. distribuíram $500 mil por empregados iniciais, não foi? Sim, não, foi mais do que isso, na verdade. Foi mais do que isso. Sim, mas alguma coisa nessa ordem, não é? Não, foi mais, Tocha. 1 milhão? Eu não sei se é público, mas foi mais. Ok. Eu acho que é. Eu tinha ideia de ter visto $500 mil, mas que seja. Foi mais do que $500 mil de certeza, não é? Sim. E portanto estamos a falar de várias pessoas que começaram na empresa muito cedo, eram dos primeiros empregados. A Sword Hell implementou um plano de stock options, que significa que estás a trabalhar na empresa e estás a receber parte de uma promessa de capital na empresa, né? E depois conseguiram negociar com investidores que colocaram não só dinheiro na empresa, como disponibilizaram uma parte desse dinheiro para comprar Exatamente. capital da empresa a esses colaboradores. Mas tu falaste aí num termo interessante que foi exerceram. Uhum. O que é exercer uma stock option? Ou seja, tu, quando tens uma stock options, decompondo o nome, stock é a ação, option é a opção de tu comprares.
E, portanto, como qualquer opção, o que acontece é, tipicamente, tu tens um período que se chama o período de vesting, em que tu vais ganhando o direito a exercer a opção. E tu exerces a opção, enfim, quando sais da empresa, ou então X tempo depois de acabar o teu período de vesting. Ou então quando acontece um tender offer, como aconteceu aqui. Mas a verdade é que tu tens que fazer, para os americanos, os stock options são uma verdadeira opção, ou seja, tens que fazer um pagamento de um preço de exercício para ganhares a ação. Tens de pagar Mas as é uma ações. opção, E tens quanto, que as pagar. e quanto é que isso custa? Tipicamente custa muito menos do que a avaliação da empresa no estado em que está, porque o que acontece, nos Estados Unidos é capaz de ser mais fácil falar disto do que em Portugal. Nos Estados Unidos o que acontece é que a secção 409A do Código de IRS, o que eles chamam o 409A, é basicamente tu tens que fazer uma avaliação independente para dizer quanto é que é o fair market value, o valor de mercado das stock options. E cada vez que atribuis ações, imagina que tu tens, a empresa começou no dia 0 e não é preciso fazer uma avaliação externa. Atribuis as stock options ao valor nominal, ok? Nominal do capital Do social. capital social. E depois, basicamente, o que acontece é que levantas uma ronda. Mas levantas uma ronda com ações preferenciais. E eles pagam muito mais avaliação do que os founders, não é? Do que o capital inicial. Quando tu exerces stock options, tu não exerces só stock options para ficar com ações preferenciais. É para ficar com ações ordinárias, iguais às dos founders. Mas todos nós sabemos que já não é o valor do capital social. Porque esse é estático e já criaste valor dentro da empresa. E, portanto, o que tu vais fazer é, ao abrigo da 409A, da secção 409A, vais pedir a uma carta desta vida, um terceiro independente, que te diga quanto é que valem as ações. E, tipicamente, valem qualquer coisa, entre 10% a 20% ou 30% do que foi a última ronda. Ok? E isso quer dizer que, se, por exemplo, vamos dar um exemplo teórico. Eu fui o primeiro empregado da Sword. A Sword levantou a 10 milhões, a 50, a 100 e a 150. Mas a minha stock option foi dada no dia 0. Se eu tiver um tender offer, por exemplo, quando levantei a 100 milhões de euros, eu vou vender as minhas stock options, o delta é entre o valor do capital, entre o valor nominal e o que quer que seja que o investidor novo vai pagar a 100 milhões de avaliação. Isso é muito significativo. É um delta muito grande. Depois a dúvida é como é que tributas a mais-valia. E depois há regimes para todos os lados. Mas basicamente é isto que estás a fazer. Ok. E porquê que tu foste buscar os Estados Unidos e não Portugal? Porque os Estados Unidos têm isto muito mais bem maturado. São 50 ou 60 anos à nossa frente em relação a isto. Se tu fores perguntar, e por isso é que, enfim, e também essa é parte gira de trabalhar em Portugal também. A lei de stock options tem 2 anos, ou coisa que o valha. Foi completamente game changer dentro do mercado português. Foi muito inovadora dentro do mercado europeu. E mesmo dentro da Europa tens imensas modalidades diferentes de stock options. E de estados de tributação. Vou dar um exemplo. Nós temos uma mentora dentro da Team Genesis que me ajudou desde o dia 0, que era a advogada do Spotify, do Seed Round até Unicorn. E até Unicorn. E basicamente, esta senhora diz que o projeto mais difícil que ela montou na vida foi montar um stock option plan para o Spotify em 28 jurisdições europeias. Porque era tudo diferente. Hoje em dia... É a senhora que aparece no filme, não é? É verdade. Hoje em dia, o que acontece é que, por causa da Index Ventures, que é um grande fundo de venture capital, que fez uma coisa chamada Rewarding Talent, em que nós ajudámos em Portugal, eles fizeram um mapeamento do que eram stock options em nível europeu e disseram o que era bom e o que era mau. E como isto é sempre naming and shaming, não é? Se disseres alguém que é mau, ele vai querer subir. Isso teve uma pressão muito grande nos governos para melhorarem os seus regimes de stock options. E depois eles melhoraram ainda mais, ou fizeram um step up para fazer uma campanha que eles chamam a not optional. Não é uma opção não ter um bom regime de stock options na Europa. Não é. E conseguiram harmonizar imenso, porque saiu a lei de stock options em Portugal, em Espanha, na Alemanha. Na Estónia já era muito boa, mas também melhoraram um bocadinho. Portanto, houve imensas jurisdições ao nível europeu que melhoraram e harmonizaram, parecido com o standard americano e de Israel, que são muitíssimo bons. Qual é o desafio? Porque as pessoas ouvem-nos a falar, né? Melhorar, não sei. Pá, estamos a dar uma parte da empresa a empregados early, né? Portanto, empregados que entraram cedo na empresa. Qual é que é o desafio legal ou é um desafio fiscal? É um desafio fiscal. Mas podem ser os empregados que entraram logo no início. Sim, sim, podem entrar depois. Têm grande valor para a empresa reter. Não é? Portanto, sim, já vais contratar um gajo top e ele, para além do salário, também lhe queres dar uma parte em stock options. Eu acho que o desafio é só fiscal, na verdade. Então o problema aqui é o governo fiscal. querer tributar. É. Esse é o problema. Vou dar um exemplo. Tu viste o que aconteceu na Noruega? Houve um founder de uma startup conhecidíssima que basicamente mudou a residência fiscal fora da Noruega e apanhou com o chamado exit tax
e que basicamente todos os founders bons da Noruega que foram começar a ver para os Estados Unidos ou para o UK foram tributados sem liquidez, foram tributados sobre o montante nocional que tinham numa startup Ou muito seja, o significativa. valor que era, digamos, virtual e eles tiveram que pagar um imposto sobre isso. Eles até têm uma wall of shaming Exatamente, a Noruega Wall por of causa Shame da disso. Noruega. Exatamente. que é os founders que estão na Noruega e decidem sair de lá por causa de questões tributárias, mas acabam por levar com um Exatamente. imposto gigante em cima à cabeça. Que é um tiro no pé do governo norueguês inacreditável. Inacreditável. É mesmo. Não pode ser, não faz Mas sentido. Quer dizer, isso leva a que eles vão depois criar as empresas fora da Noruega, Claro, logo à claro. partida, não é? claro. queres o tax, então Não, pagam e depois e nunca mais lá voltam. ainda é mais tacanho do que isso, porque na verdade o que nós estamos a dizer é as stock options é uma democratização do capital. É o que todo o governo deveria querer. Em termos não era? Democratização de riqueza é De música que para os meus ouvidos. riqueza, é isso. É uma bandeira política que toda a gente devia querer É cavalgar. tipo a terra a quem a trabalha, não é? É isso. Mas qual é que é o desafio tributário, Luís? Só para O perceber. desafio tributário é. Primeiro é um bocadinho o desconhecimento sobre como é que funcionam os stock options. E se calhar também desconhecimento sobre como é que funciona as lógicas financeiras e o ciclo de vida de uma É startup. isso. É perceberem, por exemplo, que tu não estás a atribuir absolutamente nada no dia zero. Se tu atribuis stock options no dia zero ao CEO de um banco cotado em bolsa, dá para ver o valor daquelas ações. Sabes qual é o preço de mercado, sabes o que é que ele ganha e qual é o delta, se ele pode exercer ou não, e se compras ações próprias à empresa cotada e a coisa fica assim feita. Numa empresa privada isto não acontece. Não tens mercado, não tens liquidez, não tens mercado líquido para as ações, não sabes quanto é que aquilo vale. Por isso é que os Estados Unidos foram buscar basicamente um safe harbor, um porto seguro, no 409 Evaluation. No Reino Unido tens uma avaliação das finanças para dizer quanto é que te valem as stock options, que é exatamente para saber se atribuis a este strike price, a este preço de exercício, não há ganho no dia zero. E esse é o problema, é que nas stock options, a maior parte das jurisdições que fez a geneira tinha o chamado o taxation in dry income, ou seja, eu não tenho rendimento, eu não tenho liquidez, mas estou a ser tributado por um rendimento ficcionado. Ou seja, um rendimento que me é atribuído. Exatamente, benefício. sem liquidez para pagar. E esse é o grande problema, é o momento da tributação. E depois o que acontecia em Portugal mas era tens dois momentos da tributação. Tinhas um momento em que tu recebias a em que era o ação grant, sim, a atribuição, sim, e ela tinha um valor, logo que tu ganhaste aquele valor, já que não deste nada por ela, não é? Sim. Portanto, logo tens que pagar um imposto sobre isso. assumindo que o teu strike, o teu preço de exercício não era o preço de mercado. E depois tinhas no momento do exit, em que tu vendias Exatamente, e aí eram mais-valias. e és mais valia. E qual era o ainda tens problema, já o agora? momento no meio, que é o momento em que tu exerces o preço. Certo. Mas tipicamente Podem ser ao mesmo tempo. podem ser ao mesmo tempo, mas o tema era um bocadinho esse. O que nós fazíamos em Portugal, porque o nosso regime de stock options, não tínhamos um regime próprio de stock options que englobasse este regime, era, já que nós podemos ser tributados em dry income, sem liquidez, então vamos empurrar o momento de tributação o máximo que pudermos até haver liquidez, o exit, ou um secondary, ok? O que é que fazia isso? Era tributado como rendimento do trabalho, era 50% ou mais. Percebem? Era esse o problema. E foi isso que a lei das stock options veio resolver. Então, o que é que veio trazer a lei de stock options? Tributação com mais-valias. E que não és Explica lá. tributado antes de ter liquidez. Ou seja, em vez de ser tributado às taxas Ou seja, de tu IRS, recebes a ação e não és tributado. não és. Só és tributado quando tiveres liquidez. Essa é a grande diferença Mas deste quando regime de tens stock liquidez options. és tributado por tudo. E És não- tributado por tudo, mas tipicamente, eu não vou para a tecnicalidade, mas tipicamente a 14% em vez de taxas progressivas do IRS. Ok. Não tem nada a ver. Isto põe Portugal Que é metade, dos- no é metade dos índice 28%. Não é? e metade dos 28% e compara com 50 e tal por cento se for um bom Certo. exit ou uma boa coisa do género. Agora, pensem que isto fez com que Portugal ficasse no top 5 na Index Ventures a nível europeu. É Uau. muito significativo. Só Acho por que é top causa 50. dessa mudança de Por causa quando é que dessa se mudança. cobra o imposto. O imposto. Exatamente. Uau, isso é excelente. Às vezes E até há temos estas espaço- boas notícias em Portugal. E há Tu espaço por acaso para és um melhorar. defensor Sou. do nosso sistema, não é? Sou um grande defensor da Europa. Eu estou contra o Europe bashing. Não tenho paciência já para os Estados Unidos andarem a dizer que aquela lógica, o meme que diz US innovates, China e replicates. and Europe regulates. Já não tenho paciência para essa narrativa. Aliás, veio nos últimos 2 dias, uma partner da Accel e o founder do Deal Room vieram exatamente dar uma machadada gigantesca no LinkedIn em relação a esse ponto,
que a Europa passou pai, de 4% do market cap de startups pai, para 16% nos últimos Sim, 20 está anos. quase nos 20, eu vi isso. Portanto, isso é muito significativo. O Europe bashing tem que acabar. Nós estamos a fazer muita coisa bem. Muita coisa bem mesmo. Hum. Isto é um advogado Refrescante. a ser otimista. Hein? Exato. Eu acho que isto é. Não será que tu estás a puxar a brasa à tua sardinha do Não. género? Quanto mais burocracia houver, melhor para o escritório Não, de ao advogados. contrário, ao contrário. Para mim, quanto mais riqueza houver, a maré é só para toda a gente. Merece só para toda a gente. E eu Sim. não ganho com burocracia. Como não? Então, mas se não houvesse Não ganho com burocracia, não burocracia. houvesse estes Eu problemas todos ganho legais. muito mais com bom mercado. Fico muito mais contente com bom mercado. Sempre que tens muito menos litigância. Não é Claro. só porque eu tenho menos litigância. Eu não faço litigância, portanto eu estou bem. São outros departamentos no Não, escritório. mas mas mesmo litigância de conversas. Mas a de- lógica é se o dinheiro toda a fluir, gente se houver perceber casos o que de é que se está a sucesso, se tratar. houver stock options a criar local tribes, se houver isso tudo, isso é um ciclo virtuoso que é difícil de parar, percebem? E eu acho que isso é muito significativo e a Europa está de facto a começar a dar passos muito significativos no bom sentido. Portanto, para mim, quanto é preciso haver checks and balances, mas se o mercado funcionar, para mim, advogado transacional é muito mais importante que deixemos o mercado funcionar. Mas olha, já agora eu gostava de tirar uma dúvida, que é o seguinte. Já me disseram que aquilo que nós fizemos, por exemplo, em Portugal com Queres a, tirar uma dúvida à Paula, né? Já É. que está Paula, aqui o Paula. Luís. com a Angels, aquilo que nós fizemos com a Angels Way, em que tu vais buscar gente que não eram investidores e que se tornaram investidores de um dia para o outro, não é? Tu sabes que eu não vou poder responder essa pergunta, não sabes? Não sei, não sei. O que eu te queria perguntar é o seguinte. Dizem que nos Estados Unidos isso seria impossível fazer, Com accredited investors, é verdade. não é? É Por verdade. causa dos accredited investors. Ou seja, É tu verdade. tens um teste que tens que fazer É verdade, para tens de poderes investir. tens de ter um threshold de 1 milhão de euros de rendimento anual, acho eu, ou então mais do que X% de liquidez no teu portfólio para passares o accredited investor. Isto é o Isso grande. não é um absurdo. Não poder fazer nos Estados Unidos. Sim. Eu tenho, e podíamos ir muito longe com isso. Quer dizer, eu trabalhei no escritório de advogados americano, trabalhei no escritório de advogados que basicamente representam o Elon Musk em tudo que é difícil, no Twitter e afins, a Skaden. E os americanos têm muito mais entraves do que nós podemos vender. Eles vendem muito bem, dizem que é tudo trigo limpo, farinha amparo e depois não é. Não é. E eu noto isso todos os dias. É O isso que nós estamos accredited a dizer, investors é é que um qualquer, ótimo. qualquer um pode ser investidor na Europa. Não, mas os americanos Estados Unidos protegem muito as poupanças das pessoas e tem que ser um certo grau de sofisticação para poder fazer investimentos livremente. Porque eles assumem a partir de que as pessoas são estúpidas. E né? exatamente, é isso. Esse paternalismo que não é típico que nós vemos nos Estados Unidos é de facto o que acontece com os accredited investors. E levantar dinheiro de non-accredited investors é um berbicacho. Ok. Mesmo. Aliás, podem ver, imagina, Então aquela coisa de Friends and Family não existe. existe, É uma exceção da regra? tipicamente são accredited investors. Ou então são os founders a fazer as neiras. Ok. É o mais provável, não é? Fazer janeiros lá, Lá, de acordo Lá. com a lei, porque cá Lá. seria sim. normal. Ok, Cá então é seria. excelente. Já encontramos aqui um exemplo do porquê defender. Mas porquê que tu achas que há esta percepção da Europa? Porque na verdade nós temos alguns problemas, não é? E temos, sem Portanto, dúvida. esta questão toda do AI e os entraves que Olha, é pusemos que ao és uma boa AI. dessas. Olha, deixa-me dar uma. Eu sei, enfim, o meu amigo João Aroso, de facto, vai sendo muito Sim, por vocal em acaso estava relação aqui a a isso. lembrar-me do João Aroso a falar Exatamente. sobre o AI. Muito irritado. Eu fiquei irritadíssimo quando fui a São Francisco e não pude usar o Waymo porque estava com geoblock na minha aplicação. Mas isto para dizer, é de Que eras facto... europeu? Que era europeu. Ok. Há algumas coisas irritantes na Europa, concordo com isso. Mas as conversas que eu tenho tido sobre a regulamentação ou hiperregulamentação da Europa não são tão claras como à partida poderiam ser na minha cabeça. Isso tem sido um caminho. Vou dar 2 exemplos do AI Act e do MiCA, ok? De Ok, cripto. ótimo. Cripto Pronto. e AI. É Pronto. tudo o que a gente quer. AI, tive uma conversa com um dos melhores escritores de advogados dos Estados Unidos e com um dos melhores escritores de advogados do Canadá. Eles disseram-me isto. Nós fizemos bashing do AI Act europeu durante imenso tempo. Ou seja, criticámos. Criticámos imenso. Agora temos 700 peças legislativas ao nível estadual nos Estados Unidos e também umas quantas, mas não 700 no Canadá, são todas piores que o AI Act. Portanto, hoje nós gostávamos de ter um AI Act federal nos Estados Unidos. Há espaço para melhorar? Há. Mas hoje em dia nós temos advogados americanos a dizerem-me que preferiam ter um AI Act. E agora outro aha moment para mim. Porquê? Só para perceber. Porque é preferem claro. porque não querem ter que lidar com cada estado, porque senão não têm 350 milhões de mercado de addressable Ou market. seja, não tem uma uniformização em todos os estados. Tem o que eles chamam um patchwork de Então não é legislação. por ser pior, não é porque cada um deles seja pior,
individualmente, é por serem muitos. Não, eles disseram isso também. Eles disseram que cada por exemplo, na Califórnia houve praticamente um motim por causa da legislação do SVB 113, ou lá o que era, em que basicamente toda a gente dizia que aquilo ia matar o mercado de inovação de AI na Califórnia. Porque na Califórnia está complicado em todas as áreas. Pronto, Então, os chineses é que estão a esfregar as mãos de contentes. O AI chinês é mais fácil. pois, Pergunta ao bastante. Xi Jinping primeiro. Dito isto, Mica, eu tive. Portanto, blockchain. Sim, blockchain, exatamente. Tive um convite para dar uma aula no MBA de Wharton e simpaticamente convidaram-me para outro evento em que estava todos os Chief Legal Officers das maiores empresas de cripto do mundo, ok? Todas mesmo, éramos 40 e era invite only e basicamente não havia nenhum americano que não dissesse que preferia ter o Mica. Isto com democratas. Obviamente pode mudar e o Diogo Mónica explica isto muito melhor do que eu. Ficou um tema bipartisan, portanto agora com o Trump, obviamente as pessoas que estão em cripto acham que vai ser um boom muito grande e estou convencido que sim. Mas naquela sala com 40 pessoas que trabalham há 20 anos em cripto ou há 15 anos em cripto, estavam todos a dizer basicamente o Mica tem espaço para melhorar, mas na verdade nós preferimos ter Mica. Isso é E porque o RGPD aconteceu a mesma coisa hoje em Clareza. dia, pela clareza regulatória. Não é perfeito, mas é melhor ter um framework do que não ter. Uhum. Uhum. E também para explicar, ter um mercado endereçável, como se costuma dizer, um addressable market de 350 milhões na Europa ou 350 milhões nos Estados Unidos, não é de desconsiderar. Portanto, se tu tiveres que ir Estado a Estado, tu perdes a vantagem competitiva. Lá também. E cá E eles também, né? percebem isso. Se tens que E ir cá país também. a país. E eles percebem isso. E também a Europa percebe isso. E a Ursula von der Leyen claramente está completamente alinhada para isso. Mas olha, por exemplo, os GDPR, né? Que é a questão da proteção de dados. Tipo, a Europa obrigou todos os sites a terem o raio de um pop-up para dizer para aceitar os cookies, meu. É verdade. E o que é que aconteceu Para que é nos que Estados aquilo Unidos? serve? Mas e os Estados Unidos não tens? Não sei. Tens. Também já Pois. têm cookies. E na Califórnia é pior. É. Portanto, a lógica é um bocado esta. Toda a gente odeia quase visceralmente regulação no momento em que ela entra. E eu não gosto nada que se lidere por regulação, entenda-se. Não é isso que eu estou a advogar ou a defender. Mas a verdade é que parece que nós estamos a fazer alguma coisa bem na Europa. Porque nós conseguimos criar com a DMIF nos mercados de instrumentos financeiros, ou seja, os passaportes dos bancos que tu pedes uma licença ao Banco de Portugal e pedes o passaporte para 28 jurisdições europeias. Para 27 jurisdições europeias, desculpem. Sem tema quase nenhum. Demora 2 meses e tu consegues operar no mercado europeu inteiro. Isto aconteceu em 2008 ou coisa que o valha. Depois veio o GDPR, basicamente harmonizou data. E data todos concordamos que é uma coisa muito importante hoje em dia. Agora vem o AI Act, depois vem o MiCA, depois vem o NIS em cibersegurança. A verdade é que o que a Europa está a tentar fazer é de facto fazer um mercado único em grandes porta-aviões, em grandes mercados. Até já se fala agora de criar o estatuto de startup europeia, né? Exatamente, o European Ou Inc, empresa sim, europeia. ou Europe Inc, sim. Isso, se for para a frente e está em todas as coisas da Ursula von der Leyen, é absolutamente game changer. Nós temos um veículo societário para basicamente ser equiparável a Delaware, é game changer. Eu falava disto com o Diogo Mónica há 3 anos. O Diogo me dizia-me: importa em Delaware. E eu, tens razão. E foi feito muito caminho nesse sentido. Se isso acontecer, acabou-se o desculpa de que os americanos não investem fora dos Estados Unidos. Portanto, a von der Leyen não percebe nada de política internacional, mas ao menos percebe de burocracia. Parece É que bom sim. ouvir isso. Parece que sim. Ou pelo menos tem gente a sussurrar ao ouvido a dizer coisas boas. Mas a questão do AI Act no que toca, por exemplo, a parar a inovação, porque esse é o argumento. Estamos Tens a falar um razão. bocado de João Aroso, que já agora é o E founder da mesmo o Lidzai. Mica, na verdade, também tem, por exemplo, nas stablecoins tem limites bastante complicados de resolver. Não é perfeito, Tocha. Mas Não o é. que tu dizes na prática é que nos Estados Unidos é pior do que na Europa. Mas não é, porque nos Estados Unidos tens o OpenAI, tens Não, os não, não, Claudes, tens todos pronto, aqueles AIs que aqui não tens. Mas isto veio depois, a regulação veio depois, não é? Sim. Nos Estados Unidos a regulação veio depois de já existirem os OpenAIs, verdade. já existir a tecnologia. Na Europa veio antes dela existir. Porque também, Portanto, se calhar, nunca ia existir. está bem, mas a verdade é que torpedeaste qualquer hipótese de poder existir nos mesmos termos como existe nos Estados Unidos, não é? Temos o Mistral, não sei se Sim, a conheces. Mistral é Tá, é francesa. na Europa Sim, mesmo, é né? francesa. Não, e a questão está seria evitável O quê? estar a regular dessa maneira? Ou seja, Possivelmente seria. Eu percebo. Possivelmente seria.
Mas a alternativa é o que está a acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, em AI. É cada Estado ter a sua ideia. E isso em termos. Isto é um processo, não é? Pá, não dá para não terem ideias, cara. Mas, Luís, eu percebo esse argumento, mas os Estados Unidos têm uma coisa diferente, que é, por exemplo, no caso de cripto, apesar de eles terem diferentes leis em cada estado, eles deixaram o Coinbase crescer para ser uma empresa gigante. E só depois é que realmente começaram tiveram a que se chatear. virar muito ao contrário para aquilo funcionar. Tem a Coinbase US, tem a Coinbase o resto do mundo, aquilo não é evidente. A verdade é que é uma empresa gigantesca. É uma empresa gigantesca, é verdade. E provavelmente agora é too big to regulate sem cuidado. É verdade. Pode-se dizer que primeiro temos que testar as águas para perceber como é que vamos regular. E eu acho isso uma atitude sensata. Eu não estou a dizer. Isso é uma atitude americana, não uma atitude europeia, certo? Eu concordo contigo, Sim. eu concordo contigo. Eu não digo que é o melhor caminho. O que eu não acho é que que os Estados Unidos façam seja uma panaceia para tudo e é uma coisa, é o mundo ideal e perfeito. Não acho. Vejo imensas coisas menos boas nos Estados Unidos. E também não acho que a Europa esteja a fazer tudo mal. Quer dizer, isto não é tudo binário, não é tudo preto e branco. Há muito cinzento aqui. A Europa está a fazer muitas coisas que podem melhorar, mas Mas estão no caminho certo. nós, por exemplo, sabemos como é que a China lida com isso? Sabemos que é que não queremos lidar. Pelo menos tu. Espera aí, mas Eu eles digo, também têm regulação, não é? tem. Nos planos quinquenais e nos planos a 50 anos e a 100 anos tem, mas é uma lógica de vida completamente distinta da nossa. É uma lógica de governo, é uma lógica de longo prazo completamente distinta da nossa. É uma lógica não democrática completamente diferente da nossa. Portanto, tem trade-offs. Tem ganhos e perdas como tudo na vida. Todas as suas coisas na vida são opções. Opção na China, em que toda a gente caminha para no mesmo sentido, mas é decretado Espera aí, por mas uma como é que pessoa, nós dizemos que a nossa é democrática? com base nos conceitos de democracia. Não, espera aí. Democrática no sentido em que tu Epá. eleges as pessoas que Claro. depois vão tomar as decisões. Enquanto Certo. que na China está eleito alguém Certo, que mas toma tu não decisões tiveste sempre. não tiveste nenhum processo em que auscultasses as pessoas que de facto entendem sobre o assunto. Isto é a costela de democracia direta dele que está Certo, aqui a eu subir. percebo. O publicity eu acho muito bem. Acho muito bem. E acho que com blockchain nós devíamos conseguir arranjar uma forma de fazer publicities mais vezes. Estou de acordo. Democracia mais direta, menos representativa. Todos os dias. Ou com mais accountability direta, com ciclos uninominais. Estou de acordo com isso tudo. Acho que há muito pouca accountability do poder político hoje em dia. Mas ainda assim, tudo considerado, eu prefiro viver cá. Argumentarias contra eu dizer-te que nos próximos anos a China vai ser o maior poderio tecnológico do planeta de longe? Adorava argumentar com imensa fé no que estava a dizer. Acho muito difícil num mundo em que isso não aconteça ou que não esteja muito perto de acontecer. Isso é consequência também da forma como eles organizaram a sua Sem burocracia e a sua dúvida. economia. Sem dúvida. Porque o que eu vejo na China é, sim, as bases são completamente diferentes, portanto, os fundamentos de como é que se gera a sociedade são diferentes, mas como eles criaram ali uma situação de produção, de capacidade, de De inovação. talento, de visão, E É verdade? de visão e de inovação. porque, por exemplo, E captação de cérebros de outros países, etc. o que eles fazem muito Eles na também fazem economia, isso, não é? eles Traem-nos. fazem muito na economia uma questão elástica, ou seja, o governo aperta, né? Porque a China, falamos sempre, a China é comunista, ok, mas o sistema é capitalista, né? E o que o governo chinês tem uma tendência que é aperta, e agora há uns anos nós vimos isso, quando uma data de empresas, olha, quando o Jack Ma desapareceu, É né? verdade. Aí foi um aperto, e agora eu sinto que eles estão a fazer o relaxamento, como quando fizeram no início, quando cresceu Shenzhen e essas coisas todas. E vão deixar a economia outra vez abrir muito, mas a qualquer momento eles podem agarrar naquilo. A vantagem Mas simplesmente que tu eles têm... estavas ok em criar um unicórnio, por exemplo, que valesse 100 bis e depois tipo o CEO e founder desaparecesse porque disse alguma coisa menos bem com o governo? É complicado. Não é? Não, nós não estamos bem, de certeza absoluta. Pronto, A questão é que, Também estou a tentar facto- tirar o Elon Musk. repara, é verdade. o facto de nós não acharmos bem não significa que nós não olhemos para o que eles fazem bem, não é? Concordo. E aí, epá, Mas esse é o trade-off, percebem? repara, este aperto que o Tocha está a fazer, eles podem não fazer as coisas da forma como nós consideramos correta, não é? Portanto, é outra cultura que nós temos dificuldade em compreender. Mas este aperto que ele falou e o largar agora, epá, é um bocado equivalente aos nossos ciclos de crise, não é? Portanto, ou seja, eles para evitarem uma crise, apertam. É como aumentar a taxa de juros ou diminuir no Banco Central, quer dizer, não é isso? Exato. Eu percebo Não o é? ponto, eu percebo o ponto. Agora, do ponto de vista do incentivo à criatividade
epá, mesmo a fiscalidade na China é muito simples, não é? Portanto, os gajos não têm burocracia nenhuma em torno disso. Sim, sim, O que podes tens, desenvolver o que quiseres, desde que É, esteja ali a backdoor para o software, para o Estado. exatamente, não, e não é é o só, pá, tu trade-off. tens, É o o que tens, trade-off. o que tens na conta bancária é aquilo que é tributado, não é? Certo. Basicamente é É isso. o que entra ou que sai. Mas, por Portanto, exemplo, se eu perguntar, se eu for pedir uma proposta de honorários a escritórios de advogados na China, por exemplo, para se constituir uma sociedade chinesa, eu nunca vi propostas tão altas na minha vida. Nunca vi. Altas? Tão altas. Nunca vi. É porque é estrangeiro. Se não chegaste lá, não disseste que era o Tsinghua, disseste, Não, mas, sou o Luís atenção. Roquete. E eles, Não, sobe o preço. não. Que eu disse a todos que ia pedir a vários e basicamente alguns são nossos parceiros, nós conhecemos bem. E nunca vi propostas tão altas na minha vida. Nunca. E já lá fui 3 ou 4 vezes. É porque tem muito Porque negócio. nós já fizemos, enfim, como é que, peraí, mas como é que te explico qual é esse argumento vem porquê? Ou porque eles acham que nós somos ricos? Ou porque eles não, não mas têm não é, muita não é, dificuldade porque em é fazer? super burocrático tratar do assunto com pés e cabeça. Não é uma sociedade desburocratizada ou simples de fazer negócio. Não Para é? nós, Para não nós. para eles. Para nós. Para eles Não é? também não é, porque depois eventualmente vai-se um painel qualquer e diz uma coisa menos simpática e se calhar desaparecemos ou perdemos uma Alibaba. Pois, ok. Pronto. Olha, então deixa-me dar outro argumento, já que estamos a falar da China, é um tema interessante. Sobre o AI Act. Portanto, falámos que na Europa nós fomos pioneiros, portanto, rapidamente colocámos um sistema standardizado em toda a Europa que clarifica a qualquer pessoa que vai fazer inteligência artificial como é que tem que operar em termos legais. Os Estados Unidos fazem uma lógica um Eu bocadinho acho que vai diferente. ser adaptado daqui a pouco tempo ou revisto daqui a pouco tempo, exatamente pelas críticas que têm sido feitas e bem. E que a versão 3 é sempre a melhor dos produtos. Né? Exatamente. Os Estados Unidos têm uma lógica um bocadinho diferente, que é deixam a coisa andar e depois vão regular. E depois apertam. E isso acaba com também, às vezes os Estados querem rolar mais depressa e acaba por haver coisas diferentes em vários Estados, mas a verdade é que vem muita tecnologia dali. Para mim, o AI Act na China teve uma abordagem completamente diferente. Foi o quê? Qual é que é a grande necessidade de inteligência artificial? É a eletricidade. E, portanto, para nós corrermos algoritmos de inteligência artificial que nós temos hoje, já precisamos de muita eletricidade. E não é por acaso que nós vemos grandes tecnológicas, como o Facebook, o Google, o OpenAI, a comprar centrais nucleares. Verdade. Portanto, está claro para toda a gente que a produção de eletricidade é importantíssima para E a China correr. está a fazer a maior barragem do mundo. Já vamos chegar. É Barragem. importante fazer, produzir eletricidade para conseguirmos correr estes modelos. E o que nós temos agora é um bebé que ainda não sabe andar na inteligência artificial. Porque quando nós crescemos os nossos modelos e as nossas infraestruturas, nós vamos precisar de uma carrada enorme Vamos de eletricidade. multiplicar as necessidades do pai. Então qual é que é a minha teoria do AI Act chinês? Eles o que fizeram foi, iniciaram a construção de mais uma barragem gigante, estão a construir acho que mais de 100 centrais nucleares com uma nova tecnologia nuclear que vai duplicar a produção de eletricidade deles. Portanto, o custo da eletricidade na China vai passar para um caganito. Ao contrário do custo da eletricidade na Europa e nos Estados Unidos. Está a aumentar. Os Estados Unidos já passaram a perna na Europa com esta brincadeira toda aqui da guerra e agora os nossos preços de eletricidade estão a aumentar. Eles têm o problema para resolver deles e a China está a construir centrais nucleares, está a fazer energia renovável, painéis solares, ventoinha, eólicas. Estão a investir em eletricidade à bruta. O que vai Mas acontecer fazer. é que a eletricidade vai ser tão barata na China Porque eles também estão muito dependentes de energia. que Atenção. montar robôs, montar inteligência artificial só vai fazer sentido lá economicamente. Portanto, esse é o AI Act deles. É pela economia. Pois, Mas, Porquê? Porque eles fazem planos quinquenais, é verdade. falam em planos a 50 É verdade, é anos. Pois, verdade. mas isso também é porque eles identificaram que um dos calcanhares daqueles deles, uma das fraquezas, é a dependência que tinham energética do exterior, não é? Sobretudo ao nível do petróleo, não é? E, portanto, eles não só estão a avançar para essas questões, que é dar resposta à energia verde e ao nuclear, mas também, e à inteligência artificial, como também em termos de soberania energética. Conseguirem soberania Certo, energética. mas muito também da indústria. E se tu vires a quantidade de robôs que estão a operar hoje na China, Sim, é assustador. Sim, Nós é não verdade. temos noção. Isso é uma É loucura. verdade. É verdade. Fábricas, Lá agricultura, está, isso também é drones. interessante, porque eles também têm outro problema. Todos têm problemas, não é? Claro. E o problema deles é mão de obra. Pois é. Ou seja, aquilo que nós achámos que era mão de obra na China é barata e não sei o quê, isso acabou já há muito tempo. A mão de obra na China é cara, é muito mais cara que todos os países vizinhos e é pouca, por causa das questões demográficas, não é? Aquela política desastrosa que tiveram durante anos de só poderem ter um filho, hoje agora esse problema está-lhes a bater à porta. É verdade. Mas tem o talento, Portanto, não é? Tem o know-how. isso vai ser isso está a ser um incentivo gigante para eles automatizarem muito mais rápido que todos os outros países.
Daí teres os robôs, Praticidade, apostas nos revolução e robôs na higiene. indústria, por aí fora. É Yeah. verdade. E não é só isso, é também por eficiência e lucros económicos, né? Mas lá está, quando esta coisa toda abrir, lá vai o governo chinês outra vez aperta um bocadinho e é um bocado o controle da economia e uma lógica diferente, digamos assim, de olhar. Só que o que eu vejo é, eles estão a apostar numa coisa super importante e nós em Portugal falamos, mas nós produzimos a maior parte da energia que consumimos. Certo, mas nós não estamos a gastar a energia que vamos gastar agora. Uhum, Quer dizer, só com os carros elétricos nós vamos duplicar o consumo. certo. Com mais inteligência artificial é quadruplicar, quintuplicar. É verdade. Onde é que vamos buscar energia? Enquanto continuarmos enfim, eu sei pouco de energia para opinar com muita certeza, mas acho que ganhámos uma aversão ao nuclear com o que aconteceu em algumas catástrofes, que é de facto um problema na Europa, parece-me. E as pessoas que eu vou seguindo que sabem de energia parece que afinam um bocadinho para este diapasão de Há dizer uma que nova não. onda, não há? Parece que sim, parece É. que sim, O nuclear é inevitável no futuro. parece que sim, de facto. Há claramente uma nova onda nesse sentido. Eu acho que é positivo, até porque temos que resolver. Mas eu acho engraçado acabarmos numa coisa completamente diferente, passando na parte legal, e só prova que todas estas coisas burocráticas e estas coisas que os advogados andam a fazer e a ajudar as empresas têm um impacto muito grande na forma como a economia funciona, não é? E todas as mudanças que um Estado faz ou que a Europa faz, ou seja, outra geografia qualquer, tem um impacto direto na forma como a economia vai ter mais sucesso ou menos sucesso. É verdade. E portanto, esta questão das stock options eu acho que é excelente, porque temos agora uma coisa muito mais robusta. Agora precisamos de mudar, não outra vez a parte legal, mas a parte cultural. Verdade. Tu, desde os últimos 2 anos, desde que há estas stock options, tens visto um boost Tenho. no Tenho. ecossistema de Até mais já stock havia options? uma pessoa da minha equipa chegar a uma reunião de equipa e dizer: Bem, uma amiga minha trabalhava na X, acabou de ganhar uma pipa de massa em stock options, comprou um Tesla e deu uma entrada para uma casa. É isto que tem que acontecer. Não há nada que mexa mais as pessoas do que ver alguém próximo fazer muito dinheiro com alguma coisa. Sim, eu acho que a razão porque nós não temos essa cultura também tem a ver porque nós não passamos por esses ciclos, não é o que estavas a dizer. Nos Estados Unidos eles É. já passaram por vendas, Claro. etc. Várias empresas E foram Israel é a vendidas. mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que haver. Nós não temos os second time founders, os founders de segunda geração, se quiserem, ou fazer a segunda vez ou fazer a terceira vez e ter mais do que um sucesso. Nós não temos muito disso em Portugal, porque não temos história nesse sentido. Não tivemos tempo ainda. Não temos para isso. tempo, mas eu acho que estamos bastante bem. Se nós fôssemos comparar maçãs com maçãs e fôssemos, por exemplo, aos anos 60 na Califórnia, em que se punha 1 milhão de euros numa empresa, quando uma empresa gastava muito mais dinheiro para desenvolver tecnologia, como é evidente, software, e ficavam com 50%. Os venture capitalists nos Estados Unidos ficavam com 50%, punham o dinheiro, ficavam com 50%. Não havia sequer discussão sobre nada. Somos 50-50, agora temos de nos pôr de acordo. Era assim, não eram papéis enormes e afins. Isso foi nos anos 60 ou 50 ou 60. Provavelmente, se fôssemos comparar os empreendedores dos anos 50 ou 60 nos Estados Unidos, e talvez em Israel, tipo nos anos 80 ou 90, provavelmente até nós comparamos bem para a primeira geração, de que isto começou em 2000, sei lá, a Fizai começou em 78, o Paulo Rosado Cloud Systems começou antes de 2010, penso eu, enfim, por aí fora, quer dizer, esses foram os primeiros, na verdade. Havia o Epifânio da Franca, de facto, com a Chip Idea, mas foi para os Estados Unidos muito cedo, mas eram poucos, eram contados, nós sabemos quais são, não é? Mobicom, com o Carlos, e, enfim, esse género de coisas, mas se calhar se o Epifânio fizesse mais uma ou duas, se calhar o Carlos fizesse mais uma ou duas, se calhar era já, podíamos dizer que tínhamos uma segunda, tínhamos um segundo ciclo. ciclo. Um segundo ciclo. Ainda não temos isso. Por isso eu acho que se formos, se calhar, comparar os primeiros 10 anos de real empreendedorismo em Portugal contra os primeiros 10 anos de empreendedorismo dos ecossistemas mais maduros, se calhar não comparamos mal. E sentes agora que há mais stock options disponíveis em empresas Sinto, sem dúvida. early stage. Sem dúvida. Agora, não temos esse stock options de empresas tradicionais. Pois não. Sim, só uma questão, antes de irmos aí, porque era um tema também que eu queria ir. O vosso modelo de Virtual Stock Options Plan morreu Não. por causa desta nova Não, questão não, das não. stock options? Está live and kicking. Porquê que é relevante ainda existir um modelo de Virtual Stock Options? Isso é uma grande irritação minha. Eu explico-te porquê. É uma grande irritação. Eu tenho Já muitas agora, irritações. só para Eu tenho explicar, muitas. vocês, pelo menos eu conheci através de vocês, não sei se foram vocês os. Fomos. Foram? Ótimo. Foram. Então foram vocês que inventaram esse plano, que é Virtual Stock Options, que no fundo não são as Stock Options, são Stock Options virtuais, e isso tem uma razão legal que tu vais explicar. A razão era exatamente aquela que eu falei antes, que era nós queríamos diferir o evento fiscal até ao fim, quando houvesse liquidez, mesmo que o trade-off fosse ser tributado como rendimento, porque as pessoas não viam valor
em ser as stock options e serem tributados por um rendimento fictício. É assim, não vou pagar 10.000 euros por estas stock options agora Isso. porque esta empresa ainda não vale nada, nem sei se Isso. vai valer. Isso. E Só ainda quero eras pagar se tributado em houver um cima. exit. E eras tributado por cima, percebes? Portanto, a coisa era um bocadinho complicada. E portanto, e depois há uma segunda parte que é ainda mais técnica, mas é fácil de explicar, que é, em Portugal, eu não consigo tirar direitos de voto a ações ordinárias. Só consigo tirar ações preferenciais. E portanto tenho que me virar ao contrário para fazer ações sem direitos de voto em Portugal. E eu não quero ter uma estrutura acionista com direitos de voto ou com o risco de ter direitos de voto que eu não consigo controlar. É difícil do ponto de vista do acordo parasocial, do acordo de acionistas. E portanto o acordo virtual, o acordo de stock options virtual, permite-me fazer uma gestão da cap table, da estrutura acionista e dos stock options de maneira muito mais eficiente só contratualmente. Mas aí tens um problema que é eles não têm liquidez no secundário. Podem ter, Podem ter porque é um momento de liquidez. podem ter, Se for um momento de liquidez, podem converter a Podem stock ter, option nesse podem. momento. Podem. há um mecanismo de buyback que é possível montar. Where there's a will, there's a way. Consegue-se fazer quase tudo em termos contratuais, havendo vontade e querendo fazê-lo. Eu acho que o ponto aqui fundamental é, eu lembro perfeitamente de ter uma conversa com o CFO de uma empresa, era o Dominic Butera, que era o CFO da Pipedrive, quando vieram para Portugal. E nós ajudámos a Pipedrive a vir para Portugal e depois ajudámos a escalar para outros países. E o Dominic dizia-me basicamente que tinha um stock option plan que era muito complicado de gerir porque era físico, ou seja, existia com ações físicas nos Estados Unidos, e ele tinha pai 10 pessoas no departamento de recursos humanos a gerir o stock option plan. E ele achava que aquilo era um overkill enorme, que era muito, muito significativo. E eu tive esta conversa com ele há 10 ou 12 anos, já não sei, e eu pensei, de facto, isto não pode funcionar assim. Nós temos que arranjar uma forma com poucas gorduras de gerir um stock option plan que não seja um bicho burocrático. Um bocadinho na linha do que estavas a dizer, não criar mais burocracia. E um stock option plan físico é fácil de gerir para uma empresa gigante. Um stock option plan físico para uma empresa pequena não é fácil de gerir em Portugal. Mesmo nos Estados Unidos não é fácil, paga-se bastante dinheiro à carta e a coisa não é evidente. Tem que se andar a pagar as 409A, às Deloitte desta vida e às cartas. Há muito custo escondido. E portanto, pareceu-nos que a maneira mais fácil de o gerir era fazer com um plano virtual, com os chamados Stock Appreciation Rights. Na medida em que a valorização da empresa melhora ou aprecie, Traz esse impacto. partilharás desse upside. Portanto, o que tu estás a dizer é que criaste uma bolha para que a questão legal não chegue às instituições do Estado. Criaste uma bolha dentro da startup. A Virtual Stock Options é uma bolha dentro das startups para tu não teres que estar a interagir com as instituições e só vais interagir com as instituições do Estado Mas porque é que, quando houver dinheiro em cima da porque é mesa. que chamas bolha? Bolha no sentido que está isolada. Essa era a primeira, porque agora com a nova lei de stock options a coisa muda completamente. Ou seja, o modelo o Virtual Stock Option Plan continua plenamente aplicável, mas tem uns toques diferentes para permitir que tu exerças, porque tu só tens acesso aos 14% se tiveres exercido há pelo menos 12 meses. Hum. E portanto é preciso que haja um exercício. Agora o modelo é completamente diferente, nós temos que isso ser mais cedo do que mais tarde, porque sabemos que não temos tributação sobre rendimento fictício. Ou Sim, seja, tens mas tu que aí prever o futuro, daqui a um ano vais vender. Esquece. Isso é muito difícil. Tem que se arranjar uma Mas forma qual é a no fim do necessidade de vest. meter esses 12 meses? Israel também os tem, na verdade. Não, Mas qual Israel é a não nece- tem, Israel é o único que não tem, na verdade. Qual é o Israel incentivo, só para perceber? É, vem da Participation Exemption, aquele regime dos 12 meses que tipicamente Portugal acha que se tu tiveres por longo prazo não podes Não é ser tributado. especulativo. Não é? Isso. Não é especulativo. Para evitares a especulação. Não sei como é que na startup podia haver especulação, mas pronto. Mas o facto de existir já por Migrou outros- para aí. sim, mas parece-me negativo, não é? Porque a gente quer incentivar que as pessoas tenham parte das empresas, etc. É verdade. Né? Mas lá está. Se tu, não sei se já assististe a algum processo legislativo, mas os processos legislativos são muito complicados, porque são muitas cedências, é mesmo uma negociação, é mesmo um compromisso, é difícil, portanto aquilo passa por vários ministérios e a coisa complica um bocadinho. Dito isto, eu continuo a achar, podia ser melhor, seguramente, mas a lei de stock options é um passo muito significativo na direção certa. Já estamos a Muito. preparar o próximo passo? Não sei, não faço ideia. Stock options em empresas tradicionais. Já fizeste? Já. Qual é a E lógica dá aí? para montar. Dá para montar, porque nas empresas tradicionais, por exemplo, não tens aquela grande preocupação de teres um universo de pessoas gigantesco. Por exemplo, a grande dificuldade das startups é que, por exemplo, a Uber, não sei se sabias, mas enfim, 2 exemplos. A Google fez o IPO sem querer. A maior parte das pessoas não sabe isto. A Google passou o limiar Sem dos querer. 1250 pessoas. Não, atribuiu stock options à pessoa 1250, acho que era 1250 o limiar, e teve que fazer um IPO à pressa. Por isso é que o IPO da Google foi péssimo. A Google não preparou o IPO. A Uber
porque tinha esse threshold na cabeça, esse limiar na cabeça, tinha um mecanismo de buyback muito significativo em que andava sempre a limpar pessoas do Stock Option Pool para não ter que fazer um IPO para manter-se privado. Porque quando tens um valor muito alto de stock options, tens que fazer Quando um tens IPO. pessoas, o número de pessoas, tens que fazer IPO Mais necessariamente. 1250 pessoas e tens que Era fazer um o IPO. threshold, acho Mais que é ou menos, sim. 1250. Ok. E na Europa é 150. Para teres uma, 150. é 150. Portanto, o Virtual Stock Option Plan tem outra virtualidade grande, que é permitir fazer isto sem haver uma possibilidade. Temos que fazer uma oferta Mas o que pública. acontece na Europa se eu tiver Tens de 160? fazer um prospecto e tens que fazer uma oferta pública. A oferta pública exige um prospecto se for dirigida a Na mais de bolsa- 150 pessoas. Na Bolsa de Lisboa? Não é na bolsa, enfim, não vale a pena irmos para a parte técnica, mas a coisa é mais complicada e tens que ir falar com a CMVM e afins. Ok. Mas isto para dizer o quê? A Uber tinha o buyback exatamente para não passar esse threshold. A Google fez o IPO sem querer. Não fez o timing, não fez nenhum planeamento de timing, passou só. E de repente o advogado da Google chegou lá e disse: "Mas tem que fazer IPO." E portanto, a lógica para mim é que nas empresas tradicionais tu tens um controle sobre um universo pequenino de pessoas e podes dar ações com direitos de voto. E aí funciona, percebes? Porque é um universo controlado. Quando estás potencialmente a dar a todos os teus trabalhadores e podes ter potencial para ser um unicórnio, podes estar a falar de um universo gigantesco de pessoas. Isso é ingerível do ponto de vista jurídico. Estás a falar no sentido porque eles têm direito de voto. Sim, vais Mas ter uma Assembleia Geral com pessoas que despediste, por exemplo. E tu achas que Difícil, o não é? Stock Options virtual aí pode ajudar? Ajuda muito. Mas qual é que é. Porque repara, tu quando obtens stock options numa startup, digo eu que parece-me que a lógica é tu queres vender, Sim, né? Porque tu achas que a empresa vai valorizar. Quando obtens stock options numa empresa mais tradicional, se calhar não é tanto para Tens de ter vender, um é para distribuir mecanismo. resultados. tens de ter um mecanismo de atribuir, tens de ter um mecanismo de amortização, se quiseres, planeado, para dares algum upside às pessoas, ou então um exit. Ou então vender a empresa, sim, Sim, claro, também é então uma vender a opção, empresa. né? Sim, Mas à partida parece-me que é mais uma lógica de distribuição de dividendos. é fazer os teus empregados donos da empresa para fazerem tanto quanto tu fazes. Isso é uma das coisas que as pessoas tipicamente não percebem, que é, se eu sou dono de uma empresa e dou litro na empresa, eu pedir a um empregado que dê litro na empresa sem ter participação é um bocado difícil. Não é bem maçãs com Mas maçãs, foi não é? sempre assim que funcionou a economia, não é? É mais recente é que começámos a falar destas coisas. É verdade, é verdade. Porquê? Tirando nos partnerships, que sempre foi assim. Tirando os partnerships, que Ou é. seja, os escritórios de advogados, os Certo. prestadores Os exemplos que estávamos a dar há bocado, as consultoras. Pois, porque que a economia sempre foi assim? Repara, e porquê? Porque nos partnerships era muito mais fácil identificares qual é o contributo de cada um para o Verdade. todo. Porque traz clientes, né? E, portanto, e a discussão que é feita é em torno disso. É Qual verdade. foi o valor que eu trouxe para o conjunto? Pá, numa empresa industrial é muito difícil tu teres essa percepção, não é? Ou numa empresa de serviços ainda vá que não vá, não é? Mas aí existe todo tipo de sistemas de premiação, como as comissões de vendas, etc. E não é só nas empresas, depende do cargo onde tu estás, né? Sim, mas repara, se nós já temos dificuldade, por exemplo, se a contabilidade das empresas normalmente só trabalha para o fisco, não trabalha para a gestão, não é? O Luís está-se a Estás-te a rir rir? outra vez. Estás-te a rir porquê? Eu não estou-me a rir porque é uma afirmação interessante. Mas é verdade, só trabalha para o fisco. Trabalha para Portanto, pagar Eu impostos. Raramente. também trabalho grande parte do ano para o fisco, entende? Tu também, sim. mas Estás mais ou menos no mesmo saco dos contabilistas. exatamente. Epá, mas a questão é essa, a maior parte dos contabilistas não estão preparados para trabalhar para a gestão da empresa, portanto, logo, não consegue, a maior parte, muitas empresas, a esmagadora maioria das empresas, não consegue perceber qual é o valor de cada área sequer da empresa, quanto mais de cada pessoa, não é? Verdade. Mas mesmo que haja, se ele tivesse noção do valor que traz cada área de responsabilidade, que está sobre aquele quadro, sobre aquele diretor, portanto, o contributo que traz adicional por ser ele que está à frente daquele departamento, epá, aí seria mais fácil dizer, olha, ok, tu tens direito a esta parte da empresa, não é? Portanto, tens direito aqui a um prémio, porque vais trazer o valor real. Portanto, se as empresas conseguem estruturar, estou a falar de empresas já grandes, não é? Conseguem se estruturar para que consigam perceber efetivamente qual é o valor que as pessoas trazem, epá, obviamente que deviam ter um sistema que stock options, não é? Para Eu acho interessante, para sabes o incentivar quê? que se mantenham na empresa. Houve uma Mas mudança. já agora Diz, uma diz. curiosidade. A curiosidade é que isso é mais fácil de fazer em empresas pequenas. É verdade. Porque numa empresa pequena tu tens a percepção
mesmo sem a contabilidade. Mas Não é? deixa-me só dizer uma coisa, desculpa, só para dizer uma coisa. O que eu estava a dizer há um bocadinho não era eu, enquanto advogado, que trabalho para o Estado parte do meu ano. É, se eu tiver uma taxa efetiva de 1/3, de 33% de impostos, eu até ao fim de abril estou a trabalhar para o Estado. Só a partir de maio é que eu estou a ganhar dinheiro para mim. Isso estamos todos, Isso né? Pronto, mas está somos toda a todos, é isso, mas todos nós fazemos isso. Agora, o ponto importante do que estavam a dizer há um bocadinho é que empresas em venture capital, a grande diferença para efeitos de stock options, de participação acionista de empregados, é que no venture capital, tipicamente, todos os empregados têm stock options. No private equity, por exemplo, há sempre management incentive plans, ou seja, planos de incentivos para a gestão. Há sempre uma parte do capital que é alocada à gestão. Mas aí é um universo super controlado de 5, 10, 15 pessoas. Ou seja, se atingirem estes objetivos, têm estes E o private benefícios. equity quer sempre vender, portanto há sempre uma venda. Para uma empresa tradicional é um bocadinho mais desafiante. É um bocado semelhante ao que o Elon Musk fez na Tesla, não é? Sim. Em que aceitou o salário de €1, logo que aquele Sim, sim, aceitou, sim, mas sim. se atingisse determinado objetivo, tinha um prémio gigante que Chamado depois acabou por não Moonshot receber. ESOP. Como é que é? É um Moonshot Stock Options. É basicamente se atirarmos para as estrelas e chegarmos à Lua, que foi basicamente o que ele fez, ganha uma pipa de massa. Também fez batata, fez uns foguetões para ir lá, não É é? verdade, é verdade. Mas depois ganhou, mas depois o Estado, os tribunais de Delaware acharam que ele não podia ter ganho aquele dinheiro todo. Engraçado. E anda numa grande luta lá. Olha, mas eu estava aqui a pensar numa uma coisa interessante que é a nossa sociedade mudou no sentido em que hoje em dia é muito mais fácil as pessoas saltarem de empresa em empresa. Antigamente nós tínhamos mais aquela lógica do trabalho, do emprego, em Para que tu toda a ficavas vida. numa empresa 20, 30, 40, 50 anos. E o engraçado nesta coisa das stock options é que parece que este modelo aplicava-se melhor se as pessoas andassem a mudar menos de empresas. Não é? É isso que a Stock Option quer. Que a stock option quer é que tu fiques lá. Claro. Mas agora que nós temos digamos, este fenómeno na nossa sociedade em que as pessoas saltam mais facilmente de empresas, é que estamos a falar mais sobre esta questão das stock É options. verdade. Porque é uma forma de retenção. Porque é uma forma de retenção. Lá está, se calhar a economia ficou mais competitiva e as empresas estão mais preocupadas em encontrar o talento certo e o talento verdade. bom e querem reter esse talento e manter o talento alinhado. É verdade. Porque o talento passou a ser um meio de produção. Ou seja, efetivamente passou a ter muito valor para a empresa. Antes, as ferramentas tinham mais valor do que as pessoas, não é? Hoje em dia as pessoas têm mais valor que as ferramentas. É verdade. Pessoas sem Portanto, ferramentas, tens que ferramentas reter, sempre. tens que saber captar e reter talento. E em relação à burocracia, eu tenho aqui uma discussão que nós temos que é: tu achas que aumentou nos últimos 100 anos? Tenho a certeza. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que aumentou. Aumenta todos os anos? E eu acho que o problema é esse. Acho que o problema é esse. É que é quase um point of no return. Há muito poucas iniciativas de simplificação burocrática. E por isso é que eu acho, por exemplo, o Dodge dos Estados Unidos com o Musk, acho que enfim, o princípio é absolutamente espetacular e nós em Portugal fizemos algumas medidas dessas, os Simplex, esta vida e afins, melhoraram muita coisa e acho muito espaço para melhorar e há coisas que fizemos bem, mas continua a haver coisas completamente É kafkianas. que nós não apagamos leis, meu. Pois não. Tipo, não há Mas delete de leis. tenho um grande sonho que é um bot de AI correr o que de facto não faz sentido e faz sentido e tipo tirar trabalho legislativo com pés e cabeça para ver se nós conseguimos fazer um streamlining desta porcaria. Parece mesmo um sonho. Um bot da AI que vai simplificar aquilo Não, tudo. mas é lógico, imagina, se tu descobrisses, tipo, em termos práticos, se a legislação continua a fazer sentido ou não faz sentido, isso, por exemplo, nós fazemos isso no escritório, por exemplo, olhamos para a mesma cláusula, por exemplo, em 5 ou 10 ou 15 ou 20 contratos, será que está para fazer de maneira diferente, de maneira mais eficiente, escrever menos palavras, estamos a regular demais, estamos a fazer de menos, onde é que está o buraco? Eu acho que isso dá para fazer em termos legislativos em escala. Deveria dar, Mas isso também é uma razão de ser dos advogados, não é? Ou seja, mais ou menos. o facto de se complicar tantas leis e terem tantos aspectos contraditórios Não acho que sejam os dá advogados. aso para os Como advogados. assim? O que Quem é que dá faz as asa é leis? facilitadores. Não é advogados, é facilitadores. Quanto mais burocracia há, mais margem, mais espaço há para gente que passa por cima da Ou burocracia seja, ou pode aproveitar-se ajudar. Isso. do sistema. E os advogados, é verdade que o Parlamento, 50% do Parlamento são advogados. Só 50? Acho que é 50. Não sei se é 50. Estou a tirar. Deve ser Assim, para aí 80. aquele Dilbert que diz que as estatísticas são sempre inventadas quando... Eu não sei se é 50, Sim, em média mas cada ser humano tem um testículo e um ovário. certo. Mas a lógica é... eu acho que é mais ou menos 50% do Parlamento. É evidente
Eu acho que é subótimo. Eu acho que não deve haver uma quantidade, uma representação tão significativa de advogados ou de juristas, se quiseres, que não são necessariamente advogados, no Parlamento. Podia ser, por exemplo, na parte técnica dos ministérios, por exemplo, para fazer legislação, não precisam de estar necessariamente a representar pessoas. Acho que há uma propensão natural dos advogados e dos juristas para este género de cargos. Uhum. Uma inclinação natural, diria. Agora, a burocracia favorecer advogados seguramente favorece em determinado tipo de áreas. Se me perguntarem se a burocracia mata mais investimento privado em Portugal, quando eu tenho conversas e eu para explicar algumas coisas, por exemplo, sobre o mercado laboral português ou sobre a fiscalidade em Portugal e a quantidade de oscilações que eu tenho, por exemplo, na fiscalidade em Portugal, isso mata muito mais. Estraga muito mais negócio a quantidade de vezes que a nossa lei fiscal muda do que propriamente. Enfim, é isso. A mutabilidade da lei fiscal portuguesa é o maior assassino de investimento externo. E o atraso dos tribunais. Essa é Também. engraçada. Portanto, o que estás a Também. dizer não Mas é. não tanto, eu acho que não é na mesma escala. Eu E acho que não é depois, na e mesma depois escala. tu tens todo o conjunto de regras que são necessárias para fazer qualquer coisa, percebes? Ou seja, tu tens demasiada complicação em termos de obtenção de licenças, de É verdade. Sim, mas alvarás. isso é burocracia. O que o Luís está a dizer é diferente. É o facto de estarmos sempre a mudar. É. Porque um estrangeiro vem cá, fala com alguém, passado 12 meses vem cá bem, e mas- diz: "Ih, já mudámos." Mas o problema é que tens de uma coisa e outra. Não é? Certo, certo. É verdade, os dois contribuem para. Eu não acho que seja na mesma proporção. Eu acho que a mudança da lei fiscal, por exemplo, nem cripto, tu viste isso? Nós por inação, basicamente, tivemos um modelo boom, espetacular. um modelo espetacular de nómadas digitais e Lá está, porque crypto não bros. fizemos nada, estás a É ver? verdade, não fizemos nada, só ficámos quietos, tens razão. Mas enfim, Mas não repara, vale a pena ir para a parte nós técnica. estamos Mas a falar de coisas diferentes. Porque a parte fiscal, ele preocupa-se logo à partida. Ele ainda não sabe o que é que vai levar com a burocracia. Portanto, o gajo, mesmo assim, epá, ok, tudo bem, desiste porque houve muita mudança Mas- fiscal. Mas mesmo que ele não desista e avance, depois vai desistir quando vir a burocracia toda, pá. posso Claro. perguntar uma coisa? É o que vai Já existir. tentaram pedir um visto nos Estados Unidos? Para falar de burocracia, Acho que já Só de pedimos, viagem. sim. De viagem. É de sim. viagem, esse não Viagem, tem sim. grande problema. Falem com o Zé Costa Rodrigues da Relief, por exemplo. Como é que é obter um visto nos Estados Unidos? Nós achamos que de facto o Eldorado dos Estados Unidos é uma maravilha, que aquilo funciona tudo bem. Mas Não é. Não, obter cá um visto é igual. mas eu não estou a dizer que é Não melhor. obtens. São não é- milhares de gajos à espera Não, do É mas espera aí, verdade. para que é preciso um visto nos Estados Unidos? Basta ir para o México e entrar. Não é? É o que eu Ou vejo para nas o notícias. Canadá, não é? Com estas notícias, claro. Mas o. Aquilo está tudo aberto, é só Não é o que passar. eles fazem, todos. Gastam lá, até dão água à entrada da fronteira. Não, mas eu acho que o ponto é: há burocracia excessiva em todo o lado. Ahm, nos Estados Unidos, na Europa. Estás a dizer que os Estados Unidos não é o Eldorado da Não não é. burocracia. Não é. Não é, por exemplo, o Trump, eu lembro perfeitamente que acabou com um dos vistos do brain drain, ou seja, o visto que se chamava do brain drain, que era para pôr doutorados estrangeiros a estudar em universidades americanas, e foi uma dos maiores tiros no pé que eles fizeram. E tiveram os académicos todos a Mas amotinarem-se o facto nas... de eles serem piores, mesmo que eles sejam piores, não nos torna melhores, não é? Eu sei, é verdade. Mas o que eu acho que é importante, eu não quero fazer comparações em termos relativos. Em termos absolutos, nós temos que acabar com a burocracia. A burocracia, e ainda a pergunta há um bocadinho, eu não acho que a burocracia seja necessariamente boa, nem para advogados, ok? Em si mesmo, a burocracia não é uma coisa boa, ponto. E não acho que seja bom para o meu negócio, já que toda a gente pergunta, não é bom para o meu negócio. Espera aí, Eu não mas acho se as que leis seja. fossem mais claras e não tivesse que ir a um advogado para tentar perceber o modelo de stock options, tinhas menos Ias na negócio. mesma perguntar como é que era o stock option planning, como é que a coisa funcionava. Estás a dizer é que a burocracia na verdade até joga contra vocês, porque depois o founder quer fazer as coisas rápido e vocês dizem agora tens que esperar pela Não, e conservatória. faz o flip para Agora os tens que Estados esperar por isto. Unidos e depois não tens cá empresa nenhuma porque é difícil cá. Não é? E perdes o cliente. Pois. Porque para mal os meus pecados eu só posso fazer direito em Portugal, que sou advogado português. Portanto, se o cliente vai para os Estados Unidos ou vai para a Alemanha ou vai para Singapura, não é bom para o negócio. A não ser que abra uma filial cá para contratar uma malta. Certo, mas isso é menos negócio. É. Percebes? Portanto, nunca é bom. Cá está. Ficou o apelo de um advogado para acabar com os advogados na Assembleia da República. É esse o apelo. É este o short, não é? Olha, Luís, muito obrigado por teres vindo. Obrigadíssimo. Muito obrigado por esta conversa, malta. Espero que não tenha sido um nó na cabeça. Acho que
Tentámos simplificar alguns termos, mas se tens algumas dúvidas, escreve nos comentários, pá, e os bitocas podem te ajudar a perceber. Luís, mais uma vez obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Luís. Muito gosto. Obrigado. Obrigado a todos. Dan, Boa.